olhamos a estratégia, olhamos as finanças do negócio. Agora, da parte que cabe à família, eu preciso saber primeiro quais são os sonhos. Não o orçamento da família, mas o que nós queremos como família. É a educação dos filhos, é a formação desse projeto de família, a independência financeira, viver no campo. Com os sonhos claros, agora eu olho para as finanças. Ele te deu a deixa para você começar. Cadê a vinheta? Eu tô esperando a vinheta aqui. Não, a vinheta é no aplicativo. Não, isso aqui Começa aí. Não, já começou. Olá, turma, tudo bem? Aqui é Gustavo Borges, Atitude Campeão Podcast, junto com meu filho, Gustavo Borges. Luiz Gustavo Borges. Tudo bem? Como é que vocês estão? E aí? Hoje tem um convidado Super especial. super especial. E antes de a gente apresentar o nosso convidado, cada enxadada a gente acha 3 minhocas aqui, cara. É uma coisa incrível. Aqui nesse podcast a gente fala de negócio, a gente fala de empreendedorismo, fala de pessoas de sucesso, fala de negócios focado nisso aqui, ó, na atitude das pessoas e nos resultados que essa turma conquista. Então, uma felicidade muito grande estar com esse podcast junto com meu filho Luiz Gustavo e um apoio aqui de Vita, que é o nosso patrocinador do nosso podcast. E temos um convidado incrível hoje, Muito. escritor, cara top, apresenta ele aí. Tem tanta coisa que esse cara fez e eu já conheço ele muito bem. Eu já li alguns livros dele. Ele tem 16 livros e eu já li 6 dos 16 livros dele. Sou super fã seu, Gustavo Cerbasi. Obrigado aí por estar aqui hoje. Prazer. Mestre em Finanças pela USP, graduado em Administração Pública pela FGV. Você é consultor, professor, palestrante, 16 livros, com mais de 3 milhões de exemplares. E também teve o filme, né? Até que a Morte nos separe. Até que a sorte nos separe. Até Até que a morte nos separe é do Almodóvar, que inspirou o título. Até que a sorte nos separe, versão brasileira. Que foi baseado no seu livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí também tem esse livrinho aqui, que curioso, você deu pro meu pai assinar, deu um para mim também. E é um livro que fala um pouco mais sobre a sua vida, algo que a gente vai conversar aqui hoje, até porque a gente quer fazer as conexões entre a sua vida, o esporte e o empreendedor que você virou, o escritor. Então, muito obrigado por estar aqui hoje. E você não falou o mais importante disso tudo aí. Ela foi atleta de natação, nadava crawl, nadava costas. Costas foi o melhor índice técnico, foi Costas, treinador de Juventus, exatamente. Com muito orgulho, não consegui me dedicar à natação como eu gostaria, conflitou com a faculdade, mas escolhi o rumo dos estudos e o esporte me ensinou muita coisa. Eu sempre me inspirei muito na mentalidade que eu tinha lá no esporte para lidar com os desafios, com as dúvidas, com as bifurcações da vida. Acho que dá para a gente falar muita coisa sobre isso. Vamos falar disso Toca o hoje. pau. Senador, eu estava vendo um podcast do Ricardo Amorim e aí a gente nadou na mesma época, né? Ele é de 71. Você é mais velho que eu, né? Eu sou de 74. O Ricardo Amorim é um pouco mais velho. Não muito mais velho. Você é de 73. 72. Então. O Ricardo é 71. Então. E aí ele falou que ele ganhou de mim. Você lembra disso? Eu não lembro. Só se foi quando você estava começando, cara, no fraldinha ali. Aí eu tava pensando, né, que aquela geração que a gente não se conhecia pessoalmente, né? Mas o esporte ele estava conectado, né? Então você se formou em economia, né? Não, em administração pública. Ele que se formou em economia. Exato. E cada um se moldou ali naquela época. Ele nadou no Mori, você nadou no Juventus. No Juventus. E a gente se conectou bem mais velho na vida, né? Eu lembro quando você chegou pro esporte que a gente não conhecia, você veio do interior, né? São Carlos, é isso? Eu vim de Ituverava, nadei por Franca, São Carlos, depois vim pra cá. Isso, mas eu lembro quando eu tinha lá na época, era o Marcelo Grangeiro, o cara parecia um liquidificador nadando na água, aí apareceu o Gustavo Borges com a calma dele ali, né? Tranquilamente, uma abraçada a cada 4 do Grangeiro, que chegou perto ali, e ali começou a história para quem não ouvia falar do Gustavo Borges. Então, você era mais velho que eu. A gente nadou 2 vezes juntos. Aí, ó. 2 vezes na mesma... falou umas coisas, mas você ganhou de mim também? Cara, eu caí na água, já olhei pro lado e vi sua sunga. Você é muito mais alto que eu, então a vantagem que você tem da biologia já fez você um campeão, obviamente o treino, tudo, dedicação, mas era imbatível. Eu nunca sonhei chegar perto do seu tempo, mas foi uma honra nadar do seu lado. E chegar ali meio segundo atrás, uma prova de 50, foi o suficiente. É legal do esporte, da natação, né? Que você tem as conexões. Esse livro aqui, né? Que você escreveu sobre os pais, né? As pessoas que influenciaram. Você traz muito do esporte nisso. Né? E é uma coisa assim, de família, né? Em casa foi bem simples o negócio. Fala, pode escolher o esporte que você quiser fazer, desde que seja natação. Exato. Né? Facilita. Com teu filho foi isso também, né? Meus filhos foi o seguinte, meus filhos sempre... Eles tiveram a felicidade de estar numa escola que tinha um bom preparo
para educação física em geral, preparo para iniciação esportiva, né, que se chama hoje. Então eles gostavam de tudo. E tinha aquele negócio, não, mas eu gosto de futebol, eu gosto do basquete, eu não quero natação. Foi o seguinte, vocês vão completar a metodologia Gustavo Borges, que a escola tinha lá. Então, os 3 completaram a metodologia. Aí vocês escolhem o que fazer. No colégio, que a gente se conectou lá, né? Na Eduque a gente se encontrou a primeira vez, exatamente. Você veio, se apresentou, me deu um livro e tal, fiz uma palestra lá. Exatamente, exatamente. E os 3 concluíram a metodologia, então nadam bem, nadam os 4 estilos, só que os 3 optaram pelo handball. Então, eles são hoje ótimos atletas de handball, defendem o colégio que eles estudam. Que legal. A mais nova ainda joga outros 2 esportes, vôlei e basquete. Mas a minha felicidade não é o fato de estar ou não estar na natação, é o fato de eles estarem no esporte, estarem bem no esporte. Eu falo isso para o técnico deles. Não importa o caminho que eles vão seguir. Se vão fazer medicina, se vão fazer arte, se vão fazer letras. Sim. O que o esporte ensina vale mais do que uma faculdade. No mundo de hoje, que as pessoas entram na faculdade, não sabem se faz, se não faz, se conclui, os medos, o que é o mercado. O esporte é aquilo que te faz estar numa situação de desvantagem. Eu, para competir no Troféu Brasil do seu lado, eu com meu 1,80 m, não era a minha aptidão física, era o meu treino, minha dedicação, meus 4 anos de antecedência me preparando para chegar lá, que fazia eu estar lá. Então, hoje, eles como atletas, fica muito claro que se eles têm um vestibular pela frente, se eles têm uma nota para tirar, eles vão ter um comportamento que opera, se fecha, dedicação 100%, foco, coisas que o esporte estão trazendo para eles. Sim, e isso eles vão levar para a vida. E você sabe que essa posição que você está falando assim, é uma coisa muito legal, porque a gente, no mercado de trabalho, quando você contrata pessoas, né, você é empreendedor, tem negócio, a gente contrata, e a gente vê o jovem chegando hoje no mercado de trabalho, ele está chegando muito despreparado, a minha percepção. E não sei se não é só no nosso segmento onde a gente contrata, mas acho que o jovem, de uma maneira geral, ele não está ralando o joelho, né? E o esporte, ele traz... eu estou traduzindo o que você está dizendo aqui, é assim, pô, rala o joelho. Aprende a ganhar, aprende a perder, né? Vê isso aí e dê o seu resultado. Eu acho que o jovem de hoje, não é culpa dele. Ele foi protegido demais pelos pais. Talvez os pais de hoje, a geração... Você está culpando os pais, então? Estou culpando os pais, sem dúvida alguma. Por quê? Porque talvez uma geração que vem daquela geração mais workaholic. Nossos pais trabalharam demais, né? Não tinham muito tempo de acompanhar os filhos. E essa geração que veio depois, os nossos pais, ou os que são pais hoje, vêm com uma preocupação de dar um cuidado, uma proteção para os filhos que está sendo exagerada. Então os filhos não conseguem aceitar ou não conseguem lidar com uma derrota. O que o esporte traz? O esporte traz lições que incluem a derrota. Então, como é que você lida levando uma pancada do seu maior adversário? Como é que você levanta, sacode a poeira e vai lá revidar esse resultado? Se você não tem esse exercício que o esporte dá, você está sempre naquela cúpula de vidro, vai chegar para o mercado de trabalho, é o que a gente vê, a pessoa leva um não e fala, tá bom, estou satisfeito com o que eu trabalhei aqui até agora, com o que eu aprendi, vou para a próxima. É um medo de levar não, um desconforto de levar não, que faz com que a pessoa simplesmente fique ricocheteando entre oportunidades e não consegue construir uma reputação. Que é o que o esporte nos ensina a construir uma reputação. Ninguém nasceu do nada no esporte. Por melhor que seja, por mais aptidão que tenha, é dedicação durante anos que faz você colher resultados. E isso levado para a vida funciona para qualquer coisa. E o legal é que você fala assim de aprende a vencer e aprende a lidar com a derrota, né? Mas no final das contas, o esporte você não perde, né? É só ganho que você tem, apesar de você ter as quedas, né? E quando você traz o pai e a mãe para dentro do jogo, né? A importância da família para essa construção, a gente vem, a mãe do Luiz Gustavo, professora, minha mãe professora, minha avó professora, todo mundo estava, você é um educador, né? Dentro dessa linha. Uma das coisas que a Bárbara, minha esposa, ela sempre tinha dificuldade quando ela era professora, ela era na reunião de pais e mestres. Então, chegava numa reunião de pais e mestres, ela ficava o dia inteiro assim com a cabeça cheia, porque tinha que conversar com o pai. Então, a professora dá uma nota, o pai vem e quer discutir a nota do filho. Pois é. Eu falei assim, pô, mas e no esporte a gente já vi isso também. Pô, meu filho é muito melhor do que isso que ele está ali. Eu falei, como assim? Eu estou vendo seu filho nadar, eu estou dando a nota do seu filho. Você quer discutir o que eu devo dar de nota pro seu filho? É isso? Você é um especialista. E aí a gente tem aquela paixão insana, né, de pai e mãe, que aí a gente deixa superar as questões da realidade e do desenvolvimento do filho. Aí você vê o contraste, uma realidade que é, por exemplo, os Estados Unidos. Vocês dois nadaram nos Estados Unidos. O que é você
se entregar ou se oferecer para um time. Eu tenho parentes que estudam nos Estados Unidos, né? E falam, e aí, tá no banco o menino? Tá no banco. Mas aí como é que faz para ele entrar no time? O técnico fala que ele treine mais. O dia que ele acertar mais, eu ponho ele no time. Enquanto ele não acertar, não vai ficar testando aquele negócio de jogo de compadre. Não, tá ganhando, põe ele agora. Não, enquanto ele não for o melhor para o time, ele não vai entrar. Você acha que isso não acontece no Brasil? Você acha que é menos? Com certeza. A gente vê uma proteção, mas é cultural. É muito comum, né, você ter lá o técnico sofrendo pressão de diretor de clube, de pais. De, meu filho não está jogando. Então, deixa eu pegar um jogo um pouco mais tranquilo para pôr ele para jogar. Aí você sacrifica o desempenho histórico do time, a estatística do time, para testar os atletas. Não, na verdade, o pai deveria ter a responsabilidade de pôr o atleta para treinar. Se foi mal no treino, chega em casa, vai fazer 50 cestas, vai fazer 50 mergulhos. Sabe o que isso me faz pensar? Se isso acontece no esporte no nosso país, imagina o que acontece no trabalho. Dentro das famílias. Então, e as pessoas esperando proteção de todos os lados, né? Que aí o jovem chega para trabalhar e ele tá com essa pegada. Exatamente. De proteção. Fala, me bota para jogar aí. Fala, cara, você não tá preparado. Mas como assim não tô? Eu sempre estive preparado. Não, você nunca esteve preparado. Exatamente. Você sempre foi iludido, né? Então muita gente que sucumbe ao fracasso, né? Que sucumbe a uma derrota. Cara, derrota é um grande resultado que eu tenho para tirar lições. A gente fala, puxa, não, mas o planejamento financeiro, agora que eu estou desempregado, cara, estar desempregado é uma grande oportunidade. Você está desempregado, você tem tempo livre. Divide esse tempo em 3 partes. Um terço você vai usar só para aprender. Um terço, enquanto você não consegue emprego, dedica a oferecer seu trabalho para alguém, mesmo que de graça. Mostra o seu valor. E aí um terço do tempo é procurar emprego. Mas você pode se reinventar, se redesenhar quando você tem o que alguns chamam de fracasso. Mas é o momento de parar, pensar e se organizar. Fracasso é um sentimento que você desenvolve e não precisa desenvolver, né? O fracasso é uma palavra muito dura, né? Com certeza. Se sentir fracassado, aí, se você está se sentindo fracassado, putz, você já chegou num ponto que está... Então, e aí você tem que buscar as referências certas. O que eu falo no livro, se eu era de uma geração que tinha Gustavo Borges nadando num troféu, eu não tinha ambição de ser o primeiro. Cara, a minha ambição era lutar contra o meu tempo. Então, a cada campeonato eu estava melhorando, meio segundo, 0,7, 0,8. E isso me fez chegar muito perto do que lá atrás eu achava que era uma ambição impossível. Então, foi muito importante saber o que perseguir, saber lidar com a derrota para buscar o caminho da vitória, que para mim hoje significa o caminho da vida. E essa base que você está falando, cara, você traduz isso para os seus filhos, para as pessoas, e você cresce como família, como ser humano, de uma maneira geral. O esporte lá em casa, a gente tá acima até da educação formal. Que faz parte da educação. Né? Meus filhos jogam pela escola. Então, a escola, por exemplo, recomenda que eles não tenham mais do que 2 esportes. Minha filha mais nova tem 3, porque ela é uma boa atleta nos 3 esportes, os técnicos gostam dela. A gente conversou com a escola, tá indo bem, tá tirando nota, tudo bem? Mas a nota dela é 8 e pouquinho, para nós tá bom. Tá ótimo. Porque ela está vencendo no esporte. Eu, quando estou lá torcendo por eles, e infelizmente isso a gente não vê de todos os pais, né? Falo para Adriana, minha esposa, né? Pô, estamos só nós 2 de pais aqui. Às vezes tem uma mãe, um pai, vez ou outra, numa final, chega a família, mas a gente acompanha todos os jogos. Eu lembro do meu pai. Meu pai morreu em 2015, mas quando eu nadava, eu reconhecia a voz do meu pai. Ele sabia a hora que eu tirava a orelha para fora, é a hora dele gritar, e aquilo me dava o ritmo na prova. Pô, o quanto aquilo foi importante para mim, hoje eu valorizo. Um apoio, né? Está com meus filhos e vai, jogou bem, tropeçou, levanta, corre. Meus filhos mostram que valorizam isso. Então o apoio da família é fundamental para eles seguirem no caminho certo. Às vezes a turma vem, e aí, como é que faz para ter um filho, né, que competir, para tentar as coisas assim dentro do esporte? A turma pergunta muito isso, né? Principalmente para o Luiz Gustavo. Depois a gente vai contar a história, queria ver a opinião do Luiz Gustavo, que tentou o índice olímpico recentemente, né? Que acho que tem a ver com essa conexão do próximo passo, né? Que é muito legal isso. Mas a questão é a seguinte, você vê seu filho lá com 10 anos, 11 anos, você está lá torcendo, e você olha para o lado, tem mais 10 da mesma idade, e não tem ninguém lá torcendo. E aí, quando a turma vem, o que eu faço para o meu filho? Você, cara, esteja presente o tempo todo. Né? A gente nadou... Estar presente, acho que não é difícil, cara. E a melhor dica que foi de um... Jerry Lynch, talvez seja o autor do livro que eu li. Ele fala a seguinte frase, que é uma coisa maravilhosa. Você, pai e mãe, quando você for torcer para os seus filhos, torça como os avós. Olha que dica. Fantástico. Porque pai e mãe... Cara, a hora que eu olhei aqui e falei, torcer igual os avós, eu fiquei pensando naquilo. Porque avô e avó
Ele não tá nem aí, assim, pro que tá acontecendo ao redor. Ele quer o melhor do filho, do neto, e vamos junto, vamos lá, dar suporte. Ele torce de uma maneira mais assim, regular, né? Ele não se exalta demais. Não bota tanta pressão. Não bota pressão e tá bem. Assim, é lógico que você botar pressão. A pressão você tem que colocar para fazer um negócio bem feito. Para respeitar as regras, para se divertir, para fazer os amigos, que é aquilo que a gente fazia, né? Que a gente organizava. Um avô e uma avó não ficaria bravo de você não ganhar. E tinha pais quando nadava, tinha pais que ficavam bravos quando o filho não ganhava. E quando ganha, pula da piscina para abraçar o filho. Nossa, essa é uma emoção, né? E tem que pensar na mensagem que os pais estão mandando nisso. O mais importante é ganhar. E o mais importante não é ganhar. Ganhar é uma consequência de você evoluir, de melhorar. Ganhou, ficou feliz. Perdeu, o pai fica triste? Como? Não. A escola dos meus filhos sempre lembra que a cada jogo você vai torcer pelo seu filho, mas não vai torcer contra o adversário, porque eles são crianças. Isso faz toda a diferença, porque tem muito pai ali que fala, juiz, briga, a criança fica até intimidada ali de ver o pai interferindo no resultado de um jogo, às vezes. Mas adulto aí pode torcer contra, né? Não sei. O espírito ali é a gente tentar, cara... Perdeu, mas jogou bem, vamos aplaudir. Isso tem que ter também, né? Valorizar o adversário. O perder, mas jogou bem, vamos valorizar a vitória, né? Porque você perdeu, mas foi uma vitória. A gente teve uma relação dentro de casa aqui, o Luiz Gustavo com um sonho olímpico sendo construído, vai para a seletiva, fica 9 centésimos, segundo melhor atleta do Brasil, por 9 centésimos não entra. Sim. E aí? Né? Qual que é o próximo passo? Se você não tem uma base, se você não tem uma estrutura, fica com a cabeça meio esquisita. Mas o que você fez nessa evolução? Depois que eu cheguei muito próximo de um objetivo que eu estava almejando há tanto tempo, eu lembro que eu tive uma semana em que eu estava só digerindo aquilo. E aí naquela semana meu pai me deu espaço para refletir e entender o que tinha acontecido. E durante aquela semana você entra numa baixa, né? Que eu acho que é aquela coisa que você falou, que você tem um momento de reflexão, o que eu vou tirar disso? Porque quando acontece um fracasso, uma derrota, você consegue aprender muito com isso. Você precisa entender o que aconteceu, por que isso aconteceu. E aí eu percebi que eu precisava entrar em movimento. É aquela frase que se você não está... Ou você indo para frente ou para trás da vida. Quando você está parado, é como se estivesse naquele negócio lá no aeroporto, que vai andando assim, você fica parado, a esteira tá indo para trás, não para frente. Você fica parado e vai para trás. E aí eu comecei a perceber que se eu entrasse em movimento, isso ia me ajudar. E que o que aconteceu... não era necessariamente uma coisa ruim, porque a derrota não é necessariamente ruim. A derrota pode ser muito positiva quando você pega ela, se transforma aquilo em algo que você consegue superar aquilo e fazer algo que você não teria feito se não fosse pela derrota. Até uma coisa que eu queria te perguntar, você fez uma piada aqui, que você não foi um nadador tão bom quanto a gente, ou quanto meu pai. Mas você é uma pessoa de extremo sucesso. Sim. Você ajudou muita gente. Aí eu queria escutar de você, o que o esporte te ensinou e moldou você como pessoa para a pessoa que você é hoje? Que é possível que, se você não fosse nadador no Juventus, você não estaria aqui. Você concorda com isso? Muito provável, porque, na verdade, você falou de derrota, né? Tem uma história interessante que, quando eu terminei minha faculdade de administração pública, eu tinha a convicção absoluta de que eu sabia qual era a minha carreira dali para frente, ia prestar um concurso público, passar um concurso público em uma área que eu não gostaria de estar, porque concurso público de entrada sempre é uma linha de frente, então eu queria... algo ligado à economia e às finanças, porque eu tinha feito 3 anos de engenharia, mas gostava de pessoas. O que pode tirar dali? Vamos para a área da Receita Federal. Então, se eu passasse no concurso da Receita Federal, eu ia estar lá fiscalizando malas das pessoas em alguma fronteira. Mas era o caminho para eu subir naquela carreira e me tornar alguém mais sênior naquela profissão. Uma semana antes do concurso público, um ex-colega de faculdade, o cara que tinha feito engenharia comigo, fez administração pública comigo, que todos os trabalhos que a gente fez junto à faculdade, a gente tirou 10, porque ele era o cara das planilhas, eu era o cara que escrevia o trabalho. Ele me chamou para ajudar no trabalho dele. Ele fazia valuation, avaliação de empresas. Falou, Gustavo, trabalho complexo, a gente precisa de alguém que ajude aqui, o time tá dando cabeçada, todo o relatório que a gente faz, a gente é mal avaliado, apesar do trabalho ser bem feito, porque o texto é ruim. Você não ajudaria a fazer um laudo? Eu falei, cara, eu nem sei o que vocês fazem. Não sei se você fez a trilha de finanças da faculdade, eu não fiz. Tá no seu livro isso, né? Tá no livro. Aí ele falou, cara, mas o que a gente fazia? Eu te explicava na planilha, você escrevia, saía legal. Quer tentar fazer um laudo? Tá aqui um exemplo de laudo. Ele me deu um laudo de 8 páginas. 8 páginas, se ele me explicar o que fez, eu faço. Aí sentei para trabalhar uma segunda-feira, uma semana antes do concurso público. Nessa segunda-feira,
Quando chegaram as planilhas, eu falei, nossa, mas por que tanta planilha? Não, porque é um projeto mais complexo. O primeiro laudo que ele me mostrou era uma planilha, 8 páginas. De repente chegou 7, 8 planilhas. Eu falei, cara, isso aqui vai ser grande. Ele falou, não, mas eu te explico como é que faz, tá, vamos escrever. Eu passei uma semana virando madrugadas, deu um laudo de quase 80 páginas. Olha. Ficou pronto, sexta-feira, ao meio-dia, entreguei lá, o concurso era no Paraná, peguei avião, putz, faltou estudar uma matéria, não estudei direito constitucional. Fui fazer o concurso, de 240 questões, tinha que acertar 200. Eu acertei 198. Nossa. Seria o equivalente aos 9 centésimos de um índice olímpico. Né? Pô, na trave. Aí fui ver o que eu errei. De direito constitucional, que é a matéria que eu não tinha estudado, de 20 questões, eu acertei 4. Olha. Eu falei, cara, para ajudar um amigo, eu ferrei um concurso. Baixa a cabeça, pensa, vamos esperar o próximo concurso. Então veio na semana seguinte aquela depressãozinha, fui para casa, podia estar agora comemorando o resultado e tal. Deu 3 dias, Fernando Henrique Cardoso, o presidente da época, anunciou que por cortes no orçamento, contenção de gastos, os concursos públicos estavam suspensos até o fim do mandato dele. Mais 3 anos. Falei, cara, joguei minha carreira no lixo para ajudar um amigo. Tudo bem, fui bem pago aquela semana, mas e agora? Aí estava quase que entrando em depressão, não sabendo o que fazer, quase que a esteira do aeroporto me levando para trás. Sim. Aí esse amigo me chama de novo e fala, Gustavo, você tem que ver o que aconteceu aqui, vem pro escritório. Eu falei, não, nem quero, cara. Não, vem, faço questão. Você tinha quantos anos? Eu tinha, isso foi em 1998, eu tinha 24 anos. Tá. 24 anos. Então, cheguei no escritório, estava lá o diretor, mais 3 diretores me esperando. Parabéns pelo trabalho, foi legal, né? Tinha lá o meu relatório em cima da mesa e um post-it do então presidente do Banco Itaú elogiando, até que enfim vocês acertaram. Olha. Eles falaram, queremos contratar você. Olha. E eu pensei, puxa, acertei, errei. é o meu trabalho, não é? Mas eu não sou de finanças, eu só escrevo, né? Eu comecei a ajudar os caras a fazer laudos. 1, 2, 3, 4, 5 laudos. Um dia eu cheguei no escritório e falei, você vai ter que fazer o valuation numa empresa? Eu falei, não, eu não faço valuation, eu faço laudo. Aí o diretor falou, não, se você já fez 5 laudos, você sabe como é que se faz um valuation. Você consegue fazer isso sozinho? E eu comecei a fazer o trabalho. De repente você sabia fazer e não sabia que fazia. Peguei a técnica, porque eles me ensinaram, né? Fui fazendo, como é que eu tinha que explicar para quem lesse o laudo. Finaliza aqui, bate perna aqui, flutua. Saiu. Exatamente. Então, de repente eu me vi fazendo coisas que não eram da minha natureza, não gostava de finanças, mas eu fazia de uma maneira que todo mundo entendia. E começou a ser cada vez mais elogiado, cada vez mais remunerado, cada vez mais contratado. Comecei a ser chamado para dar aulas. Pô, aulas, que inferno, contabilidade, que assunto chato. Então não vou ensinar da maneira chata que eu aprendi. Eu comecei a usar exemplos de finanças pessoais para ensinar a contabilidade. E aí a aula começou a ficar bem avaliada. E aí eu comecei a ser chamado para mais aulas. Quando eu vi, eu estava sufocado por aulas, por convites, por trabalhos. Isso ainda é muito jovem, né? Com 24 a 25 anos. Foi ali que eu comecei a achar que eu levava jeito para finanças. Aí escrevi um livro para ajudar meus alunos, era um material didático. O livro começou a vender no mercado, ter sucesso. Chegou uma hora que eu não sabia mais por que eu estava tão mergulhado no mundo das finanças. Então, era uma derrota. Na verdade, o que eu fiz? O que eu posso fazer de limonada com esse limão? Se eu conseguir resolver o problema para uma pessoa, eu vou ser o melhor em resolver esse problema daqui para frente. Sim. A minha esposa sabe muito bem, foram 4 ou 5 anos de carreira em finanças, e eu dizendo para ela quase todo dia, o dia que eu largar isso aqui, o dia que eu sair dessa área, o dia que eu for que eu puder fazer um concurso público novamente, chegou uma hora que nem cabia mais, porque eu estava ganhando bem, tinha demandas por áreas interessantes, estava com a agenda cheia de aula, tinha convite para as palestras. Aí eu tive uma quebra, foi quando eu fui morar fora do país um tempo, quebrei minha agenda, parei de dar aula por um tempo, quando eu voltei com a agenda organizada para dedicar uma agenda para imprensa, para palestras e uma agenda menor para aulas. E ali a coisa decolou. Sabe o que é interessante? Nesse caso, a minha leitura é que você se tornou um tradutor. É como se tivesse um livro aqui numa língua que ninguém entende, que era as finanças, e você pegou aquilo, você não amava finanças, mas você pegou e traduziu aquilo de uma forma, pelos seus livros, pelos laudos, as palestras, que as pessoas entendiam e começou a mudar vidas. Exatamente. Então você era um tradutor, que interessante, eu não sabia disso. A sua pergunta era como que o esporte me ajudou, né? Falei, quase não falei do esporte, mas na verdade... Nossa, só falou de esporte, só que com outras palavras. Toda essa você lógica. Traduziu. Essa lógica de, levei uma pancada, né? Mas o que é estar a 9 centésimos do índice olímpico? É uma dor parecida com o cara com uma competição importante ficar em 4º lugar, né? Que dizem que é o primeiro derrotado, né? Ele quase pegou uma medalha. Né? O cara é o
quarto colocado, às vezes de um brasileiro, às vezes de um sul-americano, no Mundial. Qual o valor disso? Né? É uma tremenda vitória. Então, às vezes, as pessoas em volta da gente estão comemorando vitórias que a gente não está percebendo. Essas pessoas, quando a gente ouve um pouco mais, se envolve com essas pessoas, a gente percebe que tem caminhos que são construídos a partir dessas derrotas, né? Que para nós elas são derrotas que elas são muito simbólicas, mas não são derrotas. Mas a base, de onde vem essa base? É do modelo mental da pessoa, do desenvolvimento, é da percepção? Porque, assim, você pegar quarto e ser feliz e falar assim, cara, que super vitória que eu tive. Esse é um pensamento de uma pessoa. E o outro é assim, pô, preferia ter pego quinto. Não, vamos lá. Eu acho que quem pega um quarto nunca vai ser feliz, né? Eu acho que o quarto, ele aprende lições, ele se torna uma pessoa melhor. Ele se torna uma pessoa mais humilde. Ele fala, pô, um pouquinho mais eu seria terceiro. Né? Aquela hora que eu não me dediquei. Em termos de aprendizado é melhor o quarto que o quinto. Quinto fala assim, pelo menos eu não peguei quarto. Tem isso. O quarto ele vai... A transformação que acontece, porque eu já estive nessa posição várias vezes. Eu não peguei Olimpíada por 9 centésimos, eu já não peguei Mundial por 12 centésimos, eu já não peguei Mundial por 1 centésimo. Então, 3 competições gigantes diferentes e eu bati na trave nas 3. E aí eu penso sobre os momentos que eu mais cresci na vida, são sempre nesses momentos. Não foi no momento quando eu fui para o Mundial, quando fui campeão sul-americano. Naqueles momentos era só uma consequência de todo o trabalho que eu tinha feito. Mas depois que eu tinha aquela experiência de um fracasso, sempre houve uma transformação, como se fosse uma borboleta. Que parece que foi o que aconteceu com você, depois teve aquele fracasso. Eu fico pensando, se você tivesse passado pelo concurso, será que você teria feito tudo que você fez até hoje? Eu acho que seria um concursado brilhante. Eu era muito esforçado naquilo que eu fazia, mas já vinha do esporte isso. Né? O concursado público tem um estigma de ser um preguiçoso, de ser uma pessoa que está acomodada. Eu falo, cara, eu vou quebrar essa mentira, isso que as pessoas falam sobre a profissão, e eu vou ser o melhor. Como era formado em administração pública, tinha até a ambição, quem sabe, um dia me tornaria um prefeito, um governador. Né? Eu gostava muito da área pública. Você hoje pensa nisso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Faz aí, lança aí a candidatura. Hoje eu acho que eu transformo muito mais o nosso país, estando fora da política, do que se eu estivesse dentro dela, tendo que lidar com os leões ali que sempre tendem a sufocar os bem-intencionados. Né? Então, fora da política, eu consigo atuar de forma bem-intencionada sem ter que lutar com tantos adversários. Mas eu tenho certeza que seguiria um caminho interessante. Não estaria nesse caminho, talvez não teria prosperado tanto, mas provavelmente teria tido muito sucesso naquela carreira. A questão é que a gente estabelece algumas referências do que seria sucesso para a gente, e a vida vai nos ensinar que, na verdade, nem sempre a nossa referência de sucesso é o ideal. O dia que eu vendi o meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, bati a marca de 10 mil exemplares e me considerava um cara de sucesso. Isso você, muito jovem, né? Eu lancei o livro no começo de 2003. No final de 2013 eu tinha 10 mil exemplares vendidos. Eu já tinha lá com 29 anos. É jovem para o escritor. Exatamente, mas era um livro que nasceu para ser uma apostila de curso. E quando... Vamos lá, qual que era a minha referência na época? Tinha um autor chamado Mauro Halford, o cara que falava na rádio CBN de manhã, né, fala sobre os investimentos, e ele tinha um livro chamado Investimentos, que tinha uma tarja na capa, 100 mil exemplares vendidos. Eu falava, porra, se o Mauro Halford, cara, vendeu 100 mil, imagina o dia que eu vendi uns 10 mil. E o dia que eu vendi 10 mil livros, eu me achava o autor. Porra, caramba, sucesso em livros, um país que as pessoas não leem, né? E foi nessa época que eu fui morar no Canadá. Eu decidi romper minha carreira ali, os motivos são muitos, mas agenda cheia, eu tinha aula das 7h30 da manhã às 11h30 da noite, muito convite para palestra, para imprensa, eu não conseguia atender. Parecia que as coisas não estavam dando certo, apesar de eu estar ganhando muito dinheiro. Eu preciso de uma parada, um sabático precoce. Fui morar no Canadá. Nesse momento que fui morar no Canadá, ali, talvez seja o momento mais iluminado da minha vida, eu criei um site, o site maisdinheiro.com.br, porque o livro se chamava Dinheiro, Segredos de Quem Tem. Então, quem digitar maisdinheiro.com.br vai cair no meu site, gustavocerbasi.com.br, eu direciono. Mas era um site que, na época, era um bate-papo com leitores. Legal. Eu fiz a besteira, na primeira edição do meu livro, de colocar no final, fale com o autor. Tinha o meu e-mail e tinha o telefone. E, as pessoas me ligavam. Você deu um acerto de fazer então, isso, né? Durante... Uma conexão forte. Foi só a primeira edição. Quem achar ali vai ter o telefone antigo. Não funciona mais, nem aquele e-mail funciona mais. Mas as pessoas me escreviam, e alguns elogiando, alguns criticando. Gustavo, seu livro é legal, tal, mas eu não consigo conversar isso em casa.
A minha esposa não entende, meu marido não abre a cabeça para isso. E nessa troca de e-mail começou, poxa, mas eu com a minha esposa eu faço assim, tenta fazer desse jeito. O seu caso, eu tive um aluno que me falou a mesma coisa, eu orientei assim, funcionou, vê se funciona. Dos caras. Durante 8 meses de Canadá, eu tenho esse número na minha cabeça, 972 e-mails foram trocados especificamente sobre conversas a dois. Eu tinha um hábito de cada vez que eu mandava uma resposta, como eu tinha medo de vir várias perguntas iguais, eu salvava aquela resposta por tema. Então tinha o tema casais, o tema veículos, o tema viagens, o tema filhos. Era o AI da época. É o meu CRM ali, vai. Era o papel da padaria ali que você escrevia as coisas. Era a inteligência artificial da época. Se viesse uma pergunta parecida, eu pegava uma resposta antiga e dava uma melhorada. Quando, no fim do meu período de Canadá, meu editor me escreveu, falou, você não quer escrever um outro livro? Você imprimiu aquelas perguntas e mandou. O primeiro vendeu 10 mil, né? Vamos escrever. Ele falou, que tema que você gostaria? Eu falei, talvez investimentos, mas o que mais me pergunto aqui é dinheiro a dois. Ele falou, matou, é esse assunto que nós vamos escrever. E nasceu ali com o nome Finanças a Dois, inicialmente, né? O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, veio um título que veio no final, depois que o livro estava pronto. Mas eu peguei os 972 e-mails, eu quase não escrevi nada. Eu coloquei numa ordem, passei 4 finais de semana na casa de praia ali, organizando os e-mails. Interessante. E montei o livro. E esse livro, quando chegou para o mercado, eu tinha até vergonha de falar que eu estava lançando um livro para casais, que eu não era psicólogo. Né? Eu ouvi psicólogos e falei, nossa, que assunto complexo. Então, deixa eu pegar a ideia do psicólogo e fazer um livro que seja tão completo que ninguém venha me perguntar no final como resolver os detalhes. Então, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos nasceu para uma entrega completa. É que você resolveu um problema muito específico. Então, mas problema do dia a dia. mercado. Vamos fazer divulgação? Não, eu não sou de casais. Eu divulgo o primeiro livro, esse segundo não. O Casais Inteligentes começou a vender 300 no mês, 400 no outro, 500. Aí começou um efeito exponencial. Olha. Quando vê, estava vendendo lá, entrou na lista da Veja dos mais vendidos e não saiu por 10 anos. Nossa. Ali eu comecei a me convencer de que, acho que eu entendo desse assunto. Né? Via as palestras. Com muita humildade até hoje, que eu acho isso muito legal, admirável. Porque eu acho que, assim, ninguém é dono do saber. A gente vive num país em que o conhecimento é muito raso, a educação é muito rasa. Por mais... Se eu sei muito, me escreveram anteontem. Você não escreveria um artigo científico? Não, eu não quero escrever um artigo científico porque vai ser lido por poucas pessoas. Se você me der um canal para escrever um artigo lido por muitas pessoas, eu quero. Você quer impactar a gente. Então, desde aquele início, por que eu rompi uma carreira? Imagina que lá no final de 2003, eu era um professor de pós-graduação com agenda tomada às 7h30 da manhã, 11h30 da noite. Eu ganhava uma fortuna. Só que eu não estava feliz, porque eu via todos os professores divorciados ali, os caras não tinham vida pessoal, trabalhavam até tarde todos os dias. Então, era muito comum. A minha esposa está chegando no trabalho, eu estou dando tchau que eu estou indo para o trabalho, a gente se via de domingo. Mas, cara, não está interessante, mesmo que eu esteja ganhando muito dinheiro. Eu tinha um megafone na minha mão, que era convites para imprensa, convites para palestra, que eu não conseguia atender. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de ganhar dinheiro, já que eu ganhei um bom dinheiro, até porque 2 anos depois eu viria alcançar minha independência financeira lá com R$1 milhão. Fiquei famoso por ser o professor que fez um patrimônio de R$1 milhão. Mas quando eu estava perto da independência financeira, eu vou parar de ganhar dinheiro e vou começar a atender imprensa. Vou começar a atender convites para palestras em igrejas. Se 300 pessoas ouvirem minha palavra e 4 ou 5 compraram um livro... Você foi para a igreja? Eu comecei com igrejas. Depois de igreja foram clubes, associações comerciais. Pro bono, zero? Pro bono. Eu ia lá para vender meu livro. E vendia 10, 20, 30, era a minha remuneração. Mas prática, né, de palco daí? De oratória? Então, eu fui treinando. A gratuidade me permitiu ter a liberdade. Você já era professor, né? Já era professor. Só que eu estava quebrando aqueles vícios de professor para ganhar os vícios de palco. Legal. Então foram uns 2, 3 anos de palestras gratuitas. A hora que começou a ter muita disputa de agenda, 3 convites para a mesma data, eu falei, desculpa, você está pagando? Se você me pagar, eu vou, porque eu tenho um outro convite para outra palestra. Que legal. Ali eu comecei a cobrar. E aí foi um crescente. Uma coisa da sua história que você explora muito, né, e você explorou aqui vários elementos, é da audácia que você tem de tomada de decisão. Não sei se faz parte assim de algo que você já pensou muito. Em alguns momentos aqui você já falou assim, você deu o exemplo da área de produtos digitais, né, que você teve uma pausa também. E normalmente para pessoas, isso tem muito a ver com coragem e com audácia, né? Com a ousadia de você tomar uma decisão. Você com 29 anos tirar um sabático precoce, como você trouxe aqui,
Cara, não é para qualquer um. Isso... De onde vem essa coragem, essa audácia toda aí? As bases talvez sejam... Porque você é um cara muito racional, né? Então assim, você pensa, opa, peraí. As pessoas não têm essa inteligência emocional, que é o nome, né? Eu acho que em algum momento eu tenha tido algum tipo de medo, medo do futuro, que me fez planejar esse futuro. Então, quando eu estava lá naquele começo de carreira, saturado de aulas, não podendo aceitar convites que eu considerava interessantes, eu já tinha um patrimônio, vamos dar ordem lá de 500 mil reais, que eu falei para Adriana, se eu parar agora, com esses 500 mil reais a gente vive 2 anos e eu posso me organizar para um concurso público, né? Eu ainda pensava em largar a carreira, né? Antes do Casais Inteligentes. Então, me organizar para um concurso público, talvez fazer uma outra faculdade, uma pós, né? Seguindo o caminho que eu gosto, que é marketing, que é pessoas. A conversa começou por aí. Aí um colega de faculdade veio com uma ideia de que estou indo para o Canadá, vou montar uma empresa, uma importadora, uma trading brasileira lá no Canadá. E ele começou a contar a história e durante o jantar eu mandei umas perguntas, tipo, mas você vai montar uma empresa e capital de giro, qual que vai ser? Não, o dinheiro que eu tenho é para comprar estoque pronto e eu tenho que faturar e tenho que pagar as contas no primeiro mês. Eu falei, cara, mas você vai começar uma empresa pequena, num país novo, cliente que você não conhece, você quer tirar resultado da empresa no primeiro mês, você vai matar essa empresa. Ele ficou meio assustado. Eu falei, mas e o ritmo de investimento na empresa para ela crescer? Ele falou, não estou nem pensando nisso agora. Eu sou judeu, vou vender para a comunidade judaica, os judeus vão me ajudar. Eu falei, não, mas acho que o judeu canadense ajuda primeiro outro judeu canadense, não que está chegando de fora. Toma cuidado, porque você tem que ter um plano financeiro. Ele falou, você não quer ir comigo? Quando ele perguntou se não quer ir comigo, eu falei, Canadá, um país que eu sonhava, carreira saturada, querendo dar uma pausa. Eu falei, acho que as coisas estão se desenhando e eu fui ser sócio dessa empresa. Nesse momento que eu decidi ser sócio, eu tinha acabado de passar no doutorado da USP. E aí eu fui conversar com o meu superior ali. Falei, professor, passei no doutorado, mas eu quero congelar uns 3 meses. E ali ele veio com um discurso de que não, a carreira não é sua. Né? Você entrou aqui porque nós apostamos em você e você é um professor não sei o que lá. Pressão. Peraí. Acho que a carreira é minha, eu sou muito jovem para estar enjaulado desse jeito. Ali eu me senti incomodado, falei, não, então eu vou mesmo, não vou nem pedir uma pausa, desistir do doutorado e eu vou morar fora do país. Já tinha questões de segurança naquela época que eram importantes para mim, para o meu sócio. O que me fez ir para o Canadá foi essa conversa com a Adriana, do patrimônio que a gente tinha, de que se tudo der errado, a gente mora um tempo no Canadá, o dinheiro que a gente tem mantém a gente por mais um ano. A gente volta, você tenta recuperar a carreira, eu tento recuperar a minha. E foi o que aconteceu. Na volta do Canadá, eu vim como professor que não queria dar tanta aula, queria escrever um segundo livro. E ela veio contratada pela empresa que ela trabalhava antes. Então, já recebeu o convite para voltar para o emprego. Então, a gente foi se ajudando. A Adriana sustentou a gente por uns 6 meses até eu retomar a carreira de professor, de palestrante. Mas essas conversas que a gente tem a dois, do tipo, pelos nossos planos, nosso casamento está forte, nosso planejamento está funcionando. A gente foi criando ciclos na vida. No momento que eu estava lá, já com histórico de mais de 2 milhões de livros vendidos, 2016, palestrando o Brasil inteiro. Palestra paga bem. Eu tinha lá 5, 6 palestras por semana. Já me incomodava o ritmo de palestra, que meus filhos começavam a crescer e eu sentia que eu tinha que estar perto deles. Então, como é que você vai abrir mão de uma receita que hoje palestrante, acho que em 2015 está ganhando uns 200 mil por mês. Né? Um dinheiro fantástico, mas eu sentia que se eu só ganhar dinheiro e meus filhos estarem sozinhos no mundo seria um mau negócio. Então vamos tentar esfriar um pouquinho essa carreira de palestrante. Como? Veio o convite para começar no digital, lançar meu curso online. Então ali foi uma virada de chave que eu tive que bloquear minha agenda por 6 meses para gravar o curso. Então 6 meses sem remuneração. Então qual que foi a conversa? Adriano, já tem um patrimônio que a gente se mantém por vários anos, já financeiramente independente, enfim. A gente não precisa trabalhar. Seria bom continuar trabalhando para ter mais conforto. Mas a gente consegue se manter nesse estilo de vida mesmo que o digital não dê certo. Lançamos o digital, a primeira turma já foi lá faturamento milionário, aí a gente viu que estava no caminho de ter escala e não voltamos mais. A tranquilidade. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Só voltando um pouquinho que você falou, uma coisa que você falou agora hoje na palestra que eu fui lá assistir de você, lá no Juventus, você falou uma coisa parecida, que é quando a empresa está crescendo naquele início, para você não tirar dinheiro dela e botar no seu bolso, para se pagar bem, para você retornar esse investimento lá dentro, até para outras pessoas não verem que está indo super bem, entrar, competir contra você. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que quando a pessoa pensa em começar a empreender, ela já começa a pensar em todo o dinheiro que ela vai ganhar e todo o lucro vai entrar no bolso dela.
O empreendedorismo tem seu custo, né? A pessoa normalmente abre mão da estabilidade do emprego, né? Do regime da CLT, de férias, 13º, de uma vida planejada para empreender. Isso não é uma dor dela, isso é uma dor da família. Todo mundo que está empreendendo está trazendo uma dor para a família. A família sente o risco, sente ansiedade, sente aquela pessoa que trabalhava 8 horas por dia, agora vai trabalhar 24 horas por dia. Então, há uma preocupação quase que urgente de compensar a família desse estresse. Então, qual que é o grande objetivo do empreendedor? É trazer o máximo de resultado possível para sua família. Eu quero provar para minha família que estou no caminho certo, quero provar para a sociedade que eu acertei. E o que isso acaba causando? Matando a empresa. Porque quanto mais resultado você tira da empresa, menos fôlego ela tem para se desenvolver e competir contra eventuais competidores que percebam ali um nicho e que possa chegar. Então, você montou um negócio, percebeu que é bem sucedido? Só o fato de ter montado o negócio, você está alguns passos à frente de quem não montou. Agora, se quem não montou percebeu que você está com o carro do ano, filho numa boa escola, tá lá vestido com grife, fala, cara, vou montar um negócio igual. Tem algum método que você diria, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma margem e aí como que eu determino quanto que eu vou me pagar e quanto que eu vou reinvestir na empresa? Vamos dizer, para simplificar, eu sou o único sócio da empresa. Bom, facilita demais. Não ter sócios simplifica muito. Simplifica muito, porque quanto mais sócios você tem, são mais pessoas querendo provar para suas famílias que deu certo. São mais pessoas disputando. E bolsos diferentes, né? Exatamente. Então ali você vai ter humores, egos, ambições diferentes para negociar. Então, quanto menos sócios, melhor. O ideal numa sociedade é que haja uma grande complementação de habilidades. Que o seu sócio faça o que você não sabe fazer. Conheça o que você não conhece. Isso é agregar valor. Agora, se existe método, na verdade tem um livro que é fantástico, A Estratégia do Oceano Azul, né, que mostra que as marcas bem-sucedidas, os negócios bem-sucedidos, são aqueles que conseguiram evoluir, crescer num ponto de maneira a desestimular a concorrência. Então, o que é estar no Oceano Azul? Você está um passo à frente. Barreira de entrada muito alta, né? Você vai construindo essa barreira de entrada. Porque se você está um passo à frente e você não demonstra para o mercado o seu negócio bem sucedido, você vai trabalhando nos bastidores ali, fortalecendo o negócio, daqui a pouco você tem uma rede social melhor, você tem um time bem formado, você tem um produto melhor, você está vários passos à frente da concorrência. Se um concorrente chega para brigar, você já está num padrão maior, você vai investir mais na sua empresa, você dá outros passos. Então, quanto mais você ganha a dianteira, melhor. É uma regra que eu sigo no meu trabalho. Meu time sabe que a gente tem dos princípios que eu sigo na minha atividade. O primeiro que está lá é ou fazemos primeiro ou fazemos melhor. Se alguém está fazendo, eu vou fazer igual que eu estou fazendo, desculpa, eu estou entrando numa trend, eu estou entrando numa moda. Né? Vou ser reconhecido pela modinha no curto prazo, mas não vou crescer. Então, se alguém fez algo que eu invejei, eu vou ter que preparar uma estratégia para fazer algo muito melhor do que o pioneiro, para então eu ser destacado como o diferenciado e não quem fez primeiro. Isso exige tempo, investimento, mobilização, não é fazer, porque seguir trend é preguiça, né? A música do momento, o que estão fazendo nas redes no momento, você faz igual, é preguiça, não está criando nada. Sai uma novidade no mercado financeiro, sei lá, uma criptomoeda nova. O que geralmente as pessoas fazem é vamos anunciar que saiu a novidade. É a mesma cartilha, você pega 10 canais, tudo igual. Eu demoro uns 10 dias para publicar minha opinião. Eu quero ver a reação das pessoas, eu quero ver como funciona, eu quero comprar, quero testar, quero dar umas cabeçadas. Você quer desenvolver sua opinião, Eu vou desenvolver minha opinião. Então, por mais que venha um release prontinho de uma assessoria de imprensa de alguém, eu ignoro aquele release, eu vou ver que tem um monte de gente fazendo igual no mercado e vou desenvolver minha própria opinião, explicar do meu jeito para as pessoas. Então, não fui o primeiro? Não tem problema. Eu fui o melhor naquela maneira de expor. Então, eu acho que todo mundo deveria pensar dessa forma. Você está vendendo coisas essenciais, cara. Vendo detergente, cara. Se todo mundo vende detergente, que o seu seja o melhor, que o seu renda mais, que o seu cliente seja o mais satisfeito por alguma razão. Aí você vai se destacar nesse mercado. Essa pegada de conexão com as empresas, né? Então, foi uma pergunta relacionada à empresa, dividendos, margem, resultado que vai para o bolso do sócio ou não, independentemente né, da situação, do tamanho da empresa, se você tem ou não tem sócio. Isso é uma questão, assim, olhando para a empresa. Você trabalha muito com a pessoa que tem as finanças pessoais. Sim. A maioria dos seus alunos estão nesse segmento. Muda alguma coisa o cara imaginar ele como empresa dentro de casa e ele ter uma empresa? Não no conceito de, claro, eu tenho meu salário, a minha empresa passa a ser minhas finanças pessoais. Essa é a minha empresa, eu tenho que ter resultado, tenho que ter margem, tenho que guardar. E dentro da empresa eu tenho outras obrigações, né?
o palavreado ali, ou a forma como você se comunica, né? Você é empresário, você conhece muito bem o mundo contábil. Geralmente o que o contador fala, o que a gente vê nas palestras de contabilidade é que separa a pessoa física da jurídica. Correto. Na contabilidade. Quando você tem todo um conjunto de ferramentas, estratégia para a pessoa jurídica, você tem um conjunto de ferramentas, estratégia para a pessoa física totalmente separadas, você tem duas dores de cabeça. Quando você constrói um planejamento só, funciona melhor. Então, na verdade, o empresário, o empreendedor, a família empreendedora tem que entender que o planejamento dos sonhos da família, dos sonhos dos filhos da família estão conectados com os sonhos da empresa. E existe um passo a passo. Como que funciona esse passo a passo? A gente divide a estratégia em 4 blocos, que começa na estratégia da empresa, não é finanças. Isso para quem é dono. Para quem é dono, sócio, para quem interfere nas decisões da empresa. Tá, depois dessa eu quero do funcionário, do colaborador. Tá bom, legal. Os dois olhares, né? Legal. Mas o empreendedor ele tem que primeiro saber qual que é a estratégia da empresa. Perfeito. Não quero saber de faturamento, custo, lucro, mas para onde a empresa vai? O que eu preciso para essa empresa crescer? O que essa empresa não tem? Então falta time, falta desenvolver o time, falta rede social, falta melhorar a marca, falta um espaço. Eu tenho que ter um plano do que fazer nos próximos anos para essa empresa ser daqui a 5 anos melhor do que ela é. Quando eu tenho esse plano, eu sei quanto custa esse plano, agora eu olho para as finanças e as finanças me mostram o combustível para alimentar esse plano. Então, muita gente acha que contabilidade é o que faturou, o que custou, o que sobrou é meu. Não. O que sobrou alimenta o plano. Se, além do plano, sobrar mais, é a parte que cabe ao sócio. Então, tem um percentual aí? Quanto mais jovem a empresa, mais perto de 100% será esse valor que vai estar na empresa. essencial para você. O essencial é prolabore. Sim. A empresa pequena é prolabore, não conte com dividendos, porque vai ter alguém montando uma empresa que está crescendo mais que a sua, que quando for mais forte vai sufocar o seu negócio. Então você invista no seu negócio até ele se tornar sustentável. Tem uma curva de crescimento que chega uma hora que chega o voo de cruzeiro. Olhamos a estratégia, olhamos as finanças do negócio. Agora, da parte que cabe à família, eu preciso saber primeiro quais são os sonhos. Não o orçamento da família, mas o que nós queremos como família. É a educação dos filhos, é a formação desse projeto de família, a independência financeira, viver no campo. Com os sonhos claros, agora eu olho para as finanças. Recebo alguma coisa da empresa, tem o salário do cônjuge, junta tudo, tira a parte que alimenta os sonhos e o que sobra é o estilo de vida que a gente vai ter. Então, qual que é a consequência? Aí é o livro mais recente que eu escrevi, A Riqueza da Vida Simples, que o segredo para a sua empresa crescer, o segredo para você ter mais sonhos na vida é ter uma vida mais simples. Mas não porque escolhi viver minimalisticamente, é porque eu estou concretizando os sonhos do meu negócio crescer, da minha vida prosperar. Sim. E aí, por um tempo... Esse é o rico de verdade, né? Por um tempo, eu vou ter um carro mais simples, uma casa menor, mas sabendo que em alguns ciclos... Você prioriza coisas específicas. Alguns semestres, alguns poucos anos, a minha empresa está se fortalecendo, daqui a pouco os lucros dessa empresa vão nutrir o desenvolvimento da família. Então, tudo conectado simplifica muito. Aí vem a visão do funcionário. O funcionário tem que entender que o modelo educacional pelo qual ele passou é um modelo que traz para ele uma oportunidade de se vincular ao mercado de trabalho. As pessoas estão procurando emprego. Esqueçam emprego. Gente, não procurem emprego. Não é emprego. Ninguém vai querer pagar para você estar lá batendo carimbo. As empresas procuram o quê? Quem ofereça soluções. Então, quem aproveitar o conhecimento, a formação básica, mais graduação, mais pós-graduação, especialização, para encontrar formas de resolver o problema das empresas, nunca vai procurar emprego porque vai estar sempre tendo oferta de trabalho. Só que a pessoa tem que entender que, nesse momento, o papel dela qual que é? É fazer o melhor possível para o sucesso de quem lhe dá a oportunidade de emprego ser o maior possível. Quanto mais competente a pessoa for em gerar lucros para a empresa, mais valorizada ela vai ser. Então, o que eu quero dizer? Pode ser que ele seja o cara que serve o cafezinho na empresa. Mas se ele serve o cafezinho e fala, olha, puxa, mas tem um papel caído aqui, se importa se eu pegar? Posso organizar melhor aqui? Indo além. Por que a biblioteca está com os livros fora de ordem? Essa pessoa que surpreende, porque fala, puxa, estou dando atenção para o seu negócio, no momento que surgir uma oportunidade, é a pessoa que vai ser lembrada. Essa pessoa vai ser a última a ser mandada embora, ou quando tiver uma oportunidade de promoção, vai ser a primeira a ser lembrada para a promoção. Então, essa pessoa não vai se preocupar com a falta de emprego, mas ela tem que se preocupar com o fato de que em algum momento da vida dela, ela não vai querer mais trabalhar. Como que ela muda esse jogo? Ela vai trabalhar, receber o salário dela,
ela não trabalha para pagar as contas do mês, ela trabalha para pagar as contas da vida. Então, parte do dinheiro dela vai ser poupado. Essa é uma mudança de modelo paulada. Ela tem que mudar o consumo dela para poupar o patrimônio. Então, a vida mais simples é importante aqui. Para que, num certo momento, com patrimônio, ela passe para o outro lado. Sim. O que é passar para o outro lado? Eu poderia dizer que a pessoa pode empreender. Quando ela empreende, ela gera empregos para quem está numa fase mais atrasada que ela. Legal, mas nem todo mundo quer empreender. Ela pode ser sócia de negócios, ela pode comprar ações de uma empresa. Ela não quer empreender, mas ela está usando o capital dela para viabilizar empregos daqueles que ainda não acumularam capital. Sim. Não, mas ela não gosta do mercado de ações. Tudo bem, ela pode comprar imóveis e viabilizar moradia para quem ainda não adquiriu condições de comprar uma moradia. Então ela passa para o outro lado do capitalismo, que é o lado de quem provê oportunidades. Sim, e o dinheiro trabalha e continuando, e o dinheiro, o resultado desse capital... Continuando no trabalho que ela está. Sim ou não, porque se ela construir uma independência financeira, ela passa a não depender aí mais do ela dá trabalho. Uma mudança. Mas a educação financeira, ela vem com o que você tem. Que às vezes a pessoa que hoje ela é um funcionário de uma empresa, ganha 5 mil, 2 mil, 10 mil... Não tem problema, olha que bacana. Se a pessoa ganha 5 mil, quanto menos ela ganha, mais o futuro dela está garantido, porque o INSS garante o salário mínimo. Sim. Então ela tem que fazer menos pelo futuro. O problema é quem ganha 30 mil. É verdade. 30 mil tem que remar muito para conseguir garantir o seu futuro sozinho. Então, quem ganha salário mínimo não se preocupa com o futuro, porque ele já está garantido. E você acha que isso é um problema? Esse comentário que você fez? Na verdade, a pessoa... Porque você não precisa se preocupar. Ou seja, você não tem a possibilidade... Se você tem a visão de já está tudo resolvido... Não, pelo contrário. Como você não precisa se preocupar com o futuro, você pode dedicar a poupança que você faria para o futuro para se desenvolver. Vai fazer um curso, vai fortalecer seu currículo, porque isso vai aumentar a sua renda. Eu entendo o caminho ideal e do modelo mental, mas você acha que em algum momento, por questões culturais ou dessa questão que a gente já... De uma boa parte, aí perguntando a sua opinião em relação ao que você encontra, pessoas que têm o salário mais baixo ficam acomodadas e não fazem? Ou você percebe uma mudança de, eu estou bem aqui, isso aqui para mim é bom, é uma virtude, não um problema? Nós temos uma cultura da proteção no nosso país. Isso, as pessoas de baixa renda não se preocupam com o futuro porque acreditam que o Estado vai cuidar delas. Isso, esse é o ponto. Isso é um câncer. Tá. Porque essas pessoas se tornam massa de manobra de políticos. Não, a pergunta é em relação a isso. Como você trabalha com educação financeira, o volume de alunos, ou uma pessoa que ganha 3 mil por mês, você pode bater no teto lá do INSS quando você se aposentar. Se essa pessoa que já está resolvida, entre aspas, com a vida futura, porque a vida dela custa 3, ela vai ganhar 3 lá na frente, está resolvido. Só que se essa pessoa que ganha 3, ela conseguir se organizar financeiramente, vivendo com 2, ela vai ser uma potência com 60 anos de idade. Com certeza. Com certeza. Esse é o grande ponto, né? Muitas pessoas perguntam, mas como é que fala de planejamento para quem ganha pouco? Cara, você não tem que planejar o futuro, porque na falta de dignidade que você vive hoje, você já está garantido. Você vai continuar vivendo dessa forma até o fim. Esquece o futuro e invista não para o futuro, invista em você. Você ganha pouco por consequência de uma educação falha do nosso país. Corre atrás de corrigir isso. Tem cursos gratuitos no Sistema S em geral, Senac, Senai, Sebrae, tem internet, YouTube, cursos pagos que são altamente capacitantes. Então, você está querendo desenvolver uma atividade, você não é capaz, cara, faça um curso que te capacite para aquela atividade, não importa o que você faça, é pintor de parede. Com certeza, se você souber fazer um tipo de pintura que seja específico, está usando nas obras modernas, você vai ser contratado porque o mercado hoje está com escassez de trabalhador. Não é que falta emprego. Muita gente procura emprego porque está procurando o que está saturado. As empresas estão procurando trabalhador e não tem gente formada para ocupar essas vagas. Então, como é que eu faço para ocupar o emprego que está disponível? Busca o conhecimento que as empresas estão precisando. É batata. Você vai conseguir emprego no próprio curso que você estiver fazendo. Então, geralmente, esse Sistema S, Senac, Senai, já é uma boa porta para acelerar esse processo. Aí a nossa preocupação é quem tem renda de 3, 4, 5 quanto vezes... Quanto maior a renda, o meu medo é assim... Mas também maior o discernimento em termos de busca de informação, né? Mais ou menos. Porque a gente faz pesquisa entre as pessoas, a gente vê que tem muita gente vivendo o ciclo da sobrevivência. Do tipo, não, estou tranquilo, não tenho dívidas.
Não ter dívidas não significa estar bem. Mas a hora que não tiver a renda, acabou. Porque tudo que entra sai. Tudo que entra. E basta o imprevisto na vida para você cair no ciclo da frustração, que é quando você começa. Que mata a empresa, que mata a família não é a dívida, é o caixa. Então você tem que estar, aos 30 anos tem que ter um pé de meia, aos 40 tem que ser maior, aos 50 tem que ser maior. Até tem a conta que você faz no seu livro, que você mostra lá pela idade, por quanto você ganha e quanto você quer usar. Exatamente, que é um ritmo. Seguro de vida, por exemplo, é necessário? Não seria, se todos poupassem desde o primeiro emprego. Mas como quase ninguém poupa desde o primeiro emprego, quando chega um filho, fala, nossa, mas se eu morrer agora? É bom ter um seguro de vida para proteger seu filho. Então, existem ferramentas que cobrem lacunas do planejamento. Elas custam mais caro. Então, com o bom planejamento desde cedo, você vai ter uma vida mais suave. E se deixa pagar esse preço lá na frente. Exatamente. E a orientação para quem ganha o salário mínimo não é como lidar com o salário mínimo. Você não tem que lidar com o salário mínimo, você tem que encontrar uma forma de sair do salário mínimo. E essa forma é com conhecimento. Eu tive seguro de vida. Mas vou me explicar agora, né? Porque ele mencionou aqui, senão vai achar que eu tomei a decisão errada. Eu estava com 2 filhos que iam para os Estados Unidos. Sim. Não, mas aí, faz sentido. Uns 4 anos antes, eu falei, eu quero que os dois estejam, né, bem para financeiramente poder pagar lá as coisas, conta em dólar e tal. Aí fiz seguro de vida, terminou a faculdade dos dois, 0 seguro de vida. A partir de agora, tá resolvido. Mas é que tá. O seguro de vida sempre professor? Vai, com certeza, porque vamos falar, quem tem... Não, jogou dinheiro fora, fora. Você foi um atleta bem-sucedido, você ganhou dinheiro com o esporte, sempre tem uma condição financeira saudável. Não quer dizer que você garantiu o futuro dos seus filhos. Condição financeira saudável para montar seus negócios, para criar uma esteira de valor para sua família. Se acontece algum problema com o negócio, se acontece algum problema com você numa fase que o negócio está crescendo, eles estão expostos. Então, até uma certa idade é recomendável. Quem que não precisa de seguro de vida? Quem alcançou a independência financeira plena, que vive do patrimônio. Eu não tenho seguro de vida. Por quê? Lá em 2005 alcancei a independência financeira. Desde então, todo o dinheiro que eu ganhei do meu trabalho não era para pagar as contas da minha vida. É para aumentar o patrimônio. Nossa. E o rendimento do patrimônio vinha aumentando. Mesmo assim, eu tomei alguns cuidados. Meus filhos são sócios das minhas empresas, os contratos com a editora, na minha falta, automaticamente os direitos revertem para a família. Então, eu tenho alguns uma holding familiar já definiu. Uns mecanismos que não entra para spoiler, né? Na sua exatamente, trazem tranquilidade e renda para eles. Então, nesse caso bem específico, o seguro foi dispensado. Esse é um exercício que você faz de tempos em tempos, em relação, ou já é uma coisa muito natural, né? Do jeito que você fala, desde os... Você nasceu fazendo planejamento financeiro, né? Esse é o pensamento aqui. Não. Porque a hora que você fala assim de holding familiar, né? Então, de tempos em tempos, o negócio ele vai... Que eu já fiz, tem uma holding familiar também. Isso. De tempos em tempos vai dando um desequilíbrio, né? Sim. As crises, o resultado dos negócios... Ou mesmo o desequilíbrio assim, tá mais na física do que na holding. Sim. Como é que... mas aí você tem que ter uma organização. Eu, por exemplo, eu não tenho uma holding robusta porque eu não tenho muitos imóveis. Meus investimentos são principalmente financeiros. Então, eu tenho um planejamento sucessório diferente. Meus filhos são sócios do meu negócio. Eu considero que eles são cogestores do negócio. Eles também participam do negócio, recebem dividendos. Então, tem um planejamento sucessório ali em que eles vão formando um pé de meia deles que não vai depender lá do meu futuro para eles receberem. Entendi. Então, eles têm lá os investimentos nas contas deles. Você falou que desde sempre eu planejo. Na verdade, acho que 2 momentos importantes marcaram o planejamento na minha vida. Um foi um curso de matemática financeira, ainda no curso de administração, que o professor fazia as contas. Mas se você guardasse R$1.000 por mês em 30 anos, quanto teria? Eu falei, com os juros que o Brasil tinha lá em 1994, estava estudando, fantástico. Qualquer brasileiro ficaria milionário em pouco tempo se soubesse usar o juro a seu favor, mas ninguém usava. Isso foi uma das coisas que me motivou a ensinar sobre o assunto. Teve um outro momento importante, foi quando me convidaram para trabalhar em finanças e eu perdi o concurso público. Agora estou trabalhando numa área que não é a minha. Sim. Então, qual que foi o plano? Eu vou trabalhar, eu vou juntar uma grana. Quando eu sentir que estou com uma grana suficiente para poder ficar um tempo reorganizando minha carreira, eu largo isso aqui. Então, o que fez eu chegar rapidamente à independência financeira foi muito mais o desejo de largar o trabalho do que de... ter liberdade. Chegar num número específico, né? Eu queria mudar de carreira. Mas a renda cresceu muito rápido naquela fase em que muitos convites para as aulas, convites para as palestras, os livros, então acelerou legal. Te dá tranquilidade para tomar decisões também que... Como ir para o Canadá. Para algumas pessoas falam, mas cara inconsequente, né? Cara, por mais que tenha o receio, né, da decisão, você tem mais tranquilidade para tomá-la. Tem algumas questões que eu considero mais importantes. Por exemplo, eu fui morar no Canadá.
não é só questão profissional. Meu pai estava doente na época, e meu pai a cada 3, 4 meses entrava numa UTI. Ele era transplantado, aquela preocupação. Foi, meu pai chegando perto do fim da vida, eu não queria estar muito longe. Então, isso foi uma das coisas que me fez repensar o Canadá. Se eu ficasse mais tempo no Canadá, talvez a coisa teria decolado lá e não teria voltado. Depois de um tempo, aquela onda das palestras, quem não quer ter o privilégio de voar todos os dias, ser o cartão black da companhia aérea, né? Milhas, e ganhar muito dinheiro. Não, mas tinha filhos crescendo. Uma sociedade que eu via a criançada se perdendo. Então, os filhos passaram a ser prioridade. Mais recentemente, com o online dando certo, eu vi que o online consumia tanto agenda, tanta exposição da família. Eu falei, deixa eu parar o online por um tempo, oxigenar. Em 2022 eu parei o online para dar um tempo, porque a prioridade não era exatamente o ganho, era a família estar bem. A gente vive uma condição hoje que, se eu parar de trabalhar, não tem problema, eu vivo do rendimento do meu patrimônio. Só que tem algo mais forte que isso, até que é a missão de ver um país com 78% das pessoas endividadas, pessoas pedindo ajuda. Sim. Eu me sinto mais ou menos como na pandemia, em que eu tenho a orientação, a ferramenta, o conhecimento, não é nem honesto eu falar, vou parar de trabalhar. Extrapola, né? Então que eu faça isso de forma equilibrada. Eu tenho que fazer isso de forma inteligente, de forma eficiente, de forma ter o tempo da minha família. Então não tenho vergonha de dizer, eu tiro 3 meses de férias por ano. 3? 3 meses. Pensei que eram 2. Eu já tava aqui, já tava 2 meses demais, meu. 2 meses é dezembro e janeiro. Julho também eu dou uma diminuída no ritmo. Que legal. Mas isso eu aprendi na época dos livros, porque os livros nasceram dessa dinâmica. Sim. Para você que está assistindo, escutando, você quer ter prosperidade, 3 meses de férias. Faz bem, cara. E não tem vergonha de falar. Sexta-feira é um dia que eu não trabalho também. Olha. Mas por quê? Porque eu dou muito foco, muita produtividade no tempo de trabalho que eu tenho. E você também se planejou para chegar no momento que está hoje. E um comentário que eu queria fazer é, como eu falei no começo, eu já li 6 dos seus livros, e eu queria te falar qual que é o meu favorito. Vamos lá. O meu segundo favorito é esse. Até então, até eu li o último livro que eu vou te falar agora que é o meu favorito, era esse daqui, porque tem um link com esporte, é quase como se fosse uma biografia, né? Sim. Inclusive, eu acho que um dia você deveria escrever uma autobiografia, uma biografia, que eu acho que você consegue aprofundar em coisas aqui. Mas o meu favorito dos 6 livros que eu li, dos 16, é Adeus Aposentadoria. Esse é uma provocação forte. Cara, né? muito forte. E eu acho que uma das razões que eu gostei tanto dele é porque é parecido com o papo que a gente está tendo aqui. Que você está falando sobre mentalidade. Você está falando sobre a filosofia de vida. Você trata sobre as finanças não falando sobre o investimento. Você está falando sobre a raiz do problema, que é como que você vê dinheiro, quanto que você poupa, como que você está priorizando os sonhos que você quer na vida e como que você vai alcançar eles. Só que me parece que no Adeus à Aposentadoria, você deu um passo além e você falou sobre o ciclo de vida inteiro. Sim. E você até fez comentários sobre a economia, política, sobre o Brasil como um todo, o Brasil comparado com outros países. E eu queria que você fizesse um comentário sobre esse livro, porque para quem está escutando e não leu esse livro, eu não sei se é no ranking de que mais vende. Imagino que ele não está no topo. Ele não vendeu tanto. Bom, vendeu bem, tem mais de 100 mil exemplares vendidos. Legal. Mas é um livro que realmente eu faço uma provocação. Muito grande. Contra as desculpas que as pessoas encontram, né, em relação a não planejar. Né? Sim. Mas eu já tenho 70 anos. Peraí, aos 70 anos tem muita coisa para fazer. E você fala muito sobre empreendedorismo também no livro. Exatamente. Demais. Não só empreendedorismo, para as pessoas não se iludirem. Mas vou ter que montar um negócio. Não, tem gente que não tem perfil para isso. Mas você pode ter atitude empreendedora. Sim. Então, por exemplo, tem aquela maneira antiga de prosperar. A família que compra lá 4 ou 5 imóveis, né, e põe para alugar e vai viver de renda. Atitude empreendedora é você acompanhar de perto esses imóveis, você ter contato com os inquilinos, de vez em quando leva um bolinho ali para falar, e aí, tá bem, tá estável, tá pensando em sair, você tá trabalhando a vacância desse imóvel. Então a atitude que você tem de conduzir a relacionamento com quem te provê a renda vai fazer com que você tenha mais estabilidade. Tem gente que tá lá vivendo de renda, agora com 2 imóveis vagos. Reclama que tá vago, em vez de ir lá e botar... Nunca foi lá, nunca cuidou do inquilino, o inquilino não gosta de você, se for receber o imóvel, tá com um monte de porta quebrada, faltando pia, vai ficar 3 meses reformando, só dor de cabeça. Então, a atitude empreendedora é você se aproximar. Pode ser com imóveis, pode ser com ações. Não, como é que eu vou ter uma atitude empreendedora com ações? Cara, quem tem ações... Pelo menos uma vez por ano, normalmente é 3 ou 4 vezes por ano, é convidado para a assembleia de acionistas. Ninguém vai, né? Ninguém vai. Você já foi em alguma? Pô, eu deleto o e-mail. É raro. Cara, teve uma época da minha vida, eu tinha lá uma carteira. Mas você vai?
Então, numa época da minha vida. Teve uma fase da minha vida que eu tive 100% do meu patrimônio em ações. Era a fase do maior crescimento. Eu tinha predominantemente 10 empresas e algumas pouquinhas que eu fazia experiências ali. Cara, eu ia nas assembleias das 10 empresas, conhecia o pão de queijo de cada assembleia, ganhava brinde de todas elas. Presencial. Mas eu conhecia, hoje é online, é até parecido, você conhece o gestor, você pergunta para o cara, você questiona. Você tem opção de ir presencial também? Você vai ter interação com o RI, né, o representante de relações com investidores. Então você vai ter uma visão da empresa que a maioria dos relatórios não tem. E aí, para você decidir se você continua ou não com a empresa, se você investe mais, é muito poderoso. Sim. Isso é atitude empreendedora, não é ficar contando com o próximo relatório que o Itaú ou o BTG vai publicar sobre o banco, a empresa. Cara, uma aula sobre isso é o livro do Barsi. Não sei se você chegou a ler. O livro do Barsi. O Barsi faz isso. Ele, ele não é investidor, é um tremendo empreendedor. Ele é um cara extremamente envolvido com o mercado, com as pessoas, conectado com quem toma a decisão. Nada como o cheiro do cloro, né? Nada como o cheiro do cloro. E aí alguns vão falar que é inside information. Não é, cara. Ele simplesmente tá lá escutando, tomando um cafezinho. Curioso, tomando um cafezinho. Uma coisa que eu gostei do seu livro que para quem não leu, eu sugiro comprar esse livro, que é muito bom. Adeus Aposentadoria. Eu vou fazer a publi aqui porque eu acredito. Tá ganhando comissão? Não tô ganhando comissão. Paga uma comissão. Não precisa de comissão não, porque esse livro vai ajudar as pessoas. Tá aqui, ó, pede para ele. Não precisa não. Fica tranquilo. E o que eu gostei muito do livro é que você ensina para a pessoa, que igual você falou, tem gente que não tem perfil empreendedor, mas você pode ter uma atitude empreendedora. Exato. E o que eu gosto tanto sobre o seu trabalho é que todos os seus livros, você não fala só sobre investimento. É um pequeno pedaço, até seu livro Investimentos Inteligentes, que eu li também, você fala sobre muitas coisas fora escolher ações, que as pessoas acham que é só escolher ação, escolher o título de renda fixa. Não, eu falo da estratégia. Da estratégia, da filosofia, do mindset. Por quê, Luiz? Vamos lá, tenho 25 anos de carreira. Eu também tive a minha fase puramente educação financeira. Hoje eu falo que eu trabalho hoje com inteligência financeira. O que era educação financeira? É aquela ideia de poupe 10% do que você ganha durante 30 anos para acumular um patrimônio, viver dele. Aquela visão matemática da coisa. Vi muita gente obcecada por investimentos. Cara poupando 30% do que ganha, cara especulando com Bitcoin, comprando ações de empresa pequena. Vi muita gente quebrar, vi muita gente ter sucesso e não comemorar o sucesso. Você tem ideia do que é a pessoa chegar à aposentadoria, depois de seguir 30 anos de um projeto de acumulação? Ele passou 30 anos naquela lógica de acordar, comer, trabalhar, dormir e investir, cuidar do futuro. Tem um livro muito interessante também do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Sim. 30 anos fazendo a mesma coisa. Algum dia alguém fala para essa pessoa, acabou, agora você se aposentou, pode viver. O que a pessoa faz? Eu não sei viver. Eu só sei olhar para o futuro. Tipo aquele cara que eu só sei trabalhar, poupar. Que ficou preso a vida inteira. Aquele filme lá, Shawshank Redemption, eu acho. É isso aí. Tipo isso. O cara só sabe fazer aquilo. Aí ele sai, ele fica maluco, ele se mata. Então, como que o cara vai se aposentar se ele não soube viver? Como que o cara vai colher resultados se ele não tinha uma meta para alcançar? Vou comprar bitcoins. Vai chegar quando? Se chegar a 1 milhão, você vai querer 10. Se chegar a 10, vai querer 100. Quando você vai colher? Tem um plano? Quando a pessoa inverte a ordem das escolhas, fala, não, eu vou ter uma vida bem vivida e vou tomar cuidados para não perder essa vida. Eu vou viajar, eu vou praticar meu esporte, eu vou conviver com pessoas. Essa pessoa vai, talvez, ser obrigada a ter uma vida mais simples que ela gostaria. Então, a maneira dela viajar mais, dela conviver mais, é ter uma casa mais simples, ter um carro menor. Ela poderia pagar um carro melhor. Não, mas ela tem um plano de não perder esse estilo de vida no futuro. Essa pessoa vai viver plenamente a vida dela. Buffett, né? Você pega isso da história do cara. Exatamente. O Buffett ainda tem uma lógica que ele se diverte com a acumulação dele. Eu acho que diria... tem um cara que eu gosto mais que o Buffett, que é o Ray Dalio. São caras da mesma geração. Livro, Princípios. O Princípio, acho que é um livro que todo mundo... Outro livro obrigatório para todo mundo ler. O terceiro eu estou citando aqui, do Ray Dalio. O Dalio, acho que ele não tem as honras que merecia do mercado. O Warren Buffett é considerado o maior investidor do mundo. Eu considero o Ray Dalio, fundador do maior fundo de investimentos do mundo, Bridgewater Associates. Acho que o cara mais habilidoso nesse aspecto, que ele soube construir a fortuna dele, viver a fortuna dele e tomar cuidados para não perder essa fortuna. E ele fala no livro Princípios um negócio impressionante, que é, ao planejar, seja ambicioso, seja otimista, coloca a sua barra lá em cima.
Qual vai ser a consequência disso? Muito provavelmente você vai falhar. Você seria um cara satisfeito se sua meta fosse o sul-americano, mas sua meta era uma Olimpíada. Então coloca a barra lá em cima. Muito provavelmente você vai falhar. Quando você falhar, você vai aprender princípios novos. E dali você vai ter condições de colocar a sua barra mais elevada do que estava. Provavelmente você vai falhar, mas vai falhar num patamar que você não falharia se não tivesse estabelecido o primeiro patamar. Então, quando você é uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que mira além do que a matemática está dizendo, você vai aprender princípios que a maioria não aprende. Você vai estar falhando daqui a pouco num patamar na estratosfera. Tu me perguntar, pô, como é que esse cara chegou lá? Legal. Chegou falhando. Porque Então, você foi ambicioso. Isso é um jeito de pensar sobre metas. Correto? Você está falando, escolha uma meta muito audaciosa, porque você provavelmente vai falhar, só que você vai aprender muito. E só de você, vamos dizer que você quer chegar aqui e você mira aqui. Talvez você chegue aqui. Correto? Exatamente, mas o fato é que você se desenvolve como pessoa, você se desenvolve como empresário. Sim. O fato de você parar, pensar por que você falhou, comparar com o que tinha na sua cabeça quando você planejou aquilo e o que você tem agora, faz com que no próximo planejamento você tenha elementos novos que te permitirão ambicionar algo mais eficiente, mais bem preparado do que era aquele primeiro passo. Não é fácil hoje falar, puxa, quando olha meu currículo, né? O cara fez tanta coisa, é livro, é palestra. Em 25 anos foi um pouquinho cada ano. Sim. E falhando um pouquinho cada ano. Né? Hoje, se eu cobro 50, 60 mil para uma palestra, foi muitos anos cobrando de graça. Se meu curso custa 4 mil reais, foi muito tempo lecionando de graça. Os aprendizados foram criando algo único que tem um valor hoje bem mais interessante para o mercado do que tinha lá atrás. Você traz uma reflexão muito forte aí sobre a palavra arrependimento, né? Quando você conta uma parte da história que você contou aqui, que tô parada nela até agora, estou voltando um pouquinho, uns minutinhos aqui, quando você falou, pô, você vive uma vida e ao longo dessa vida, né, com os erros, acertos, você vai indo, vai construindo, e você tem um objetivo tão claro que é o acúmulo, que depois você não consegue, você olha para trás e fala assim, putz, acumulei, e agora? Para onde que eu vou? E normalmente um dos maiores pilares de arrependimento é você, na sua vida produtiva, quando teus filhos estão com 2, 3, 5, 10 anos, você está caçando grana, caçando o trabalho, está com muita energia para fazer, e a hora que você tem toda essa energia, você não tem mais essa energia, você está numa outra fase da vida, né? Aí talvez você olhe para os netos, putz, agora você está tendo uma oportunidade com o seu neto que você não teve com seus filhos. Exatamente. Só que o que você traz é o seguinte, como é que você organiza a tua mente para você ter os recursos financeiros necessários, com um bom planejamento e não deixar a sua vida desperdiçada? Né? Porque a hora que você olha pro teatrinho do teu filho, para a prova da natação, ou para... Oi? O handball, o handball, que seja, você fala assim, cara, eu tava lá. Talvez não em todas as vezes, mas eu tava, cara, 70% eu tava lá. Os outros 30%, eu me dou a liberdade de perder para um ajuste ali, mas eu tava lá. Né? Eu vejo muitos pais hoje com dificuldades em lidar com adolescente. E fala, pô, que saudade quando eles eram pequenininhos, né? Pô, eu tenho saudade, assim, naquele sentido de nostalgia. Eu não sinto falta de trocar fralda, de carregar mala, carrinho, aquelas coisas. Porque a gente aproveitou muito bem cada fase. E a gente sente que tem uma relação muito boa com os filhos, são 3 adolescentes, mas porque simplesmente a gente esteve junto. A gente não procurou teorias maravilhosas, a gente não aplicou regras duras para nada, não, a gente esteve junto. Conversou sempre nas decisões difíceis deles, acompanhou as dores, chorou junto quando perdeu, comemorou quando ganhou. Estar junto não é algo difícil. Né? Ser pai, ser mãe não é um desafio do tipo, nossa, mas você vai ter que aprender coisas. Não vai, cara. Concordo. Nossa, eu não aguento o cheiro de fralda. É que você começa com uma fralda que não tem cheiro, ela vai piorando aos pouquinhos. Você não percebe aquilo acontecer. Né? E acho que a vida toda é isso, a adolescência é isso. Se você entender que seu filho está se transformando, que está entrando numa fase diferente, que você participar disso, pô, eu e a Adriana, nós adoramos sermos os transportadores da madrugada. Tem uma condição muito atípica, nós temos um carro blindado de 8 lugares. Então, para ir todo mundo. Como nós temos um carro grande, a gente fala, ó, vai galera para festa, pai 1, pai 2, pai 3, vocês levam, a gente pega na volta. Então a gente acorda 3, 4, 5 da manhã e traz uma molecada assim que tá com aquela adrenalina. Pensando em saudade, esses aqui não tiveram tanto disso, mas com 3 sempre vai ter um ali que vai querer. O esporte nos afasta disso, né? Quais são as idades? 18? Não, o Guilherme vai fazer 18, 17, 15 e 13. 17, 15 e 13. Então minha filha do meio tá na festa de 15 anos, aquelas festas que vão até o sol nascer.
E a de 13 está começando, né? Porque tem algumas amiguinhas de 15, tem as viagens do esporte. 13 anos é jovem, tá ali na transição. Mas são 3 ali, adolescentes, assim, divertidíssimos. Assim, a gente é apaixonado pela rotina deles, são 3 bem diferentes um do outro. E a gente não sente que tem problemas, né? Tem as dores de adolescente que a gente, vamos ajudar, me fala, né? A gente participa Você sabe que depois dessa fase dos adolescentes, a gente teve os 2 filhos que foram para os Estados Unidos, né? E hoje é uma relação que os filhos estão fora de casa, você reconstrói a relação com a esposa. Você tem cachorro já? Tenho cachorro no sítio só. Eu vi. Como é que chama o cachorro? O Rocco. O Rocco em São Roque. Aquele que escorrega no gramado. Saiu os 2 filhos de casa, primeira coisa, vamos pegar um pet para ficar ali. Mas você reestrutura a engenharia, né? Hoje eu tenho mais disponibilidade de tempo para fazer coisas que eu talvez deixava de fazer. Ainda tenho energia, ainda estou bem, né, tal. E viajo mais, faço mais coisa, tal. Eu levo a esposa junto, porque não tem aquele negócio de casa, né? De você estar presente ali, estar junto. A gente vive uma fase hoje. A Adriana, eu me preocupo muito com ela, porque ela, com 3 filhos na escola, são 5 esportes diferentes, né? Considerando os 3 handball, mais vôlei, basquete da Carol. Tem dia que ela chega às 5 vezes para a escola. Nossa. Então, o carro dela não esfria. Né? E a dedicação dela é para a família. A dedicação dela para a família. Ela faz o gerenciamento da parte burocrática dos meus negócios. Então, contrato, alguma coisa, vender um imóvel. Então, ela cuida do gerencial, eu cuido do conteúdo. Mas eu me preocupo o dia que os 3 baterem asa, eu o que a Adriana vai fazer? Então a gente já está planejando com antecedência. Que legal. Meu trabalho permite, eu trabalho o tempo todo online, então a gente vai ser meio que nômade digital. A gente gosta muito de viajar e eu estou modelando que o meu trabalho aconteça para não ter mais 3 meses de férias por ano. Agora eu vou ter 12. Na verdade, você já vai estar lá. A ideia é trabalhar remotamente em qualquer lugar, porque meu curso, a qualquer hora do dia, eu abro, interajo com meus alunos. Mas São Roque já é quase férias, né? Quando você fica lá. Não, mas ali é para receber os amigos. Férias a gente pode conhecer lugares, a gente pode explorar culturas, ir para lugares novos, pegar um carro e dirigir sem rumo. Não, as suas. E quando você publica os teus roteiros ali, já vi algumas publicações, é uma coisa incrível. O cara de planejamento vai fazer uma viagem para. Acho que uma que eu acompanhei foi para Noruega. Noruega foi o começo desse ano. Foi esse ano? Aurora. Foi fantástico. Sim, eu vi também. Mas você deu todo o roteiro. Se alguém quisesse te encontrar, é só seguir lá. É que depois você publica depois, né? Depois que você voltou. Eu não me preocupo tanto fora do país. No Brasil, eu não publico onde eu estou. Eu saio do lugar e eu publico, né? Porque senão as pessoas... Eu vi quando estive no Catar, 3 anos atrás, os 3 dias que eu estive no Catar, os 3 dias chegou gente no café da manhã com um livro na mão para autografar. Olha... É legal, eu gosto, é um carinho gostoso. O problema é o quanto isso afeta os filhos, a família que está junto. A gente está achando que vai tomar um café junto, vai planejar o dia. Isso por você ter divulgado. Porque eu falei que estava lá. Isso. Então eu tomo cuidado sempre de divulgar. Então a turma levou o livro, porque não tem para vender. Você está no Catar também? Deve estar. Não, vendendo lá não. É a pessoa que imigrou para lá e levou o livro junto, porque o livro fez parte do planejamento. Meus leitores têm um carinho bacana. Mas, por exemplo, Noruega. Se eu não publico aquela sequência, as pessoas vão ficar pedindo dicas. Então, quer dica? Tá tudo publicado. Eu ponho a sequência de stories nos destaques ali. Quem for no meu Instagram hoje vai ver toda a viagem da Noruega, da Suécia, da Finlândia. Foi muito legal. É um passo a passo bem na linha do tempo. Quem quiser fazer um roteiro igual, tá lá até o contato da gente que me ajudou a organizar. É uma forma de eu interagir melhor com o meu público sem ficar no direct ali. E o engraçado dessa divulgação, né, que quem cai despercebido no teu canal, acha que você está ostentando, falando, viagem, não sei o que, gastando dinheiro um mês de férias lá. Mas é exatamente o que você ensina. O planejamento é para isso. Você entrega no teu canal aquilo que você ensina dentro da sala de aula. Isso eu aprendi no começo do digital. Que é muito legal, eu acho muito legal. Do marketing digital... É uma pena que os algoritmos, os mecanismos das redes digitais nos penalizam muito e nos obrigam a publicar conteúdo o tempo todo. Então, se eu publico um conteúdo de valor e tiro férias por um mês, eu matei o canal. Matou o canal. Eu tenho que começar do zero dali um mês. Então, qual que é a regra? Publica sempre, seja consistente. Lancei o meu primeiro curso online em 2016, tinha um time me ajudando. Então, vamos lá, fala de taxa de juros, fala de câmbio, inflação, legal, falando. Saí de férias. Primeiro dia no Canadá, meu sócio me liga e fala, publica alguma coisa do câmbio daí, da Selic. Eu falei, cara, eu estou tomando sorvete com meus filhos. Você não quer que eu abra uma câmera e fale, aqui o dólar canadense vale tanto. Vai ficar estranho, deixa de ser férias. Ele falou, cara, mas a gente não pode matar a rede, publica qualquer coisa. Aí eu abri a câmera para os meus filhos correndo na praia de pedra no Canadá. A audiência quintuplicou. Aí eu percebi o valor que era mostrar para as pessoas que a vida não é só planejamento, números,
racional. É desfrutar também. Ali tem o que eu faço e tem o que eu colho. O que eu colho é um argumento para as pessoas entenderem que o que eu faço tem sentido. E aí eu comecei a alternar vida pessoal com vida dos negócios. Tem duas coisas que tomam bastante minha agenda hoje, que é as viagens e o automobilismo. Eu tenho o joelho machucado, não posso correr, não nado mais, eu parei de nadar. Aí você vai pro carro. Aí eu vou para kart, para qualquer experiência com carro, viagens. Aliás, você me convidou para cá, eu não consegui. Você teve uma viagem recente. Não, eu tô indo agora. Tá em tempo. Em outubro. Não. Tem duas vagas aí. É que eu vou estar. Eu não pude aceitar o convite lá o esquema todo, que eu vou estar na Europa fazendo outra coisa. Você falou. Batia contra a viagem. Eu tenho 2 semanas de férias por ano, né? Não, tem que melhorar. Vou te ajudar a planejar isso aí. Ó. Só que eu faço isso. Aqui já, só que eu faço isso 3 vezes, então dá um mês e meio. Depois você passa o link para ele comprar a mentoria, porque eu acho que ele consegue aprender umas coisas. Vamos planejar isso melhor. Aí. Mais férias, hein? Você merece, cara. Eu tô 3 meses de férias, tô pirado aqui. Tá, seus argumentos, cara. O que você colheu para sua vida e você proporcionou para a sociedade do seu país, você merece mais férias. O 2, eu tava assim, legal, esse cara é audacioso, legal, já tinha escutado isso antes. Agora 3 eu nunca escutei. Não, que férias para mim, vamos lá. Mas você escreve, né? Férias eu não descanso. Férias é um período de desenvolvimento pessoal. Legal. Eu vou fazer viagens. Então é trabalho. Vai procurar. Vai procurar alguma viagem minha que eu estou deitado numa espreguiçadeira na beira da piscina. Não, eu estou explorando, eu estou conhecendo, legal. Eu estou subindo uma montanha, estou conversando com pessoas. Eu estou vivendo uma vida diferente da que eu vivo. A Adriana adora, né? Ela volta aqui, dá uma semaninha agora para mim. Não, a gente combina de na volta das férias ter uma semaninha em São Roque. Legal. Vai descansar. Ali descansar. Segunda a sexta, porque fim de semana vai a turma toda, toma cerveja e tal. Não, mas a Adriana ela não trabalha em São Roque. Quem trabalha sou eu que faço churrasco. Mas a gente usa as férias para leituras, para buscar coisas novas. Legal. Agora, meus filhos, por exemplo, já não tem mais aquele negócio de férias para parque de diversões. Todo semestre é uma viagem com algum tipo de intercâmbio. Sim, pode ser para o esporte. Normalmente é um para o esporte e um para algo de aprendizado, né? Algo cultural. E eles amam, porque eles conectam com gente do mundo todo. Então, sempre as férias foram entendidas como um período de crescimento. E quando que é o descanso? O ideal é que seja todo fim de semana. Que todo fim de semana eu tenha um momento de ócio para não precisar das férias para me recuperar. A viagem com foco em crescimento é... Cara, sabe o que eu acho interessante? Que isso, o modelo de pensar eu vejo isso muito nos Estados Unidos. Eu já morei lá, fiz faculdade lá. Você ia falar que você vê muito na nossa família? Não, também na nossa família. Mas eu tô falando que nos Estados Unidos... ajuda aqui, então. Meu. Não, eu critiquei você para pegar mais férias, né? Toda hora pedindo férias. Americano não gosta de férias, né? Americano tira poucas férias. Né? Mas o que acontece, o estudante americano, ele fica 8 meses estudando, e aí depois ele tem poucas férias no Natal. Férias é pra crescimento, e aí tem 4 meses de férias no meio do ano. Aí o que é? É camp de esporte, é fazer estágio, vai trabalhar summer job. Exatamente. Desenvolvimento. Eu queria aproveitar que eu tô com os 2 Gustavos aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. Só fazer um adendo. Sim. Perceba que o americano ele é muito mais rigoroso com horários de trabalho. O que a gente fala, o servidor público larga a caneta no Brasil. Lá o privado também. Porque ele valoriza muito o horário de chegar cedo em casa, de assistir o jogo. No verão que acaba às 4 da tarde. É isso aí. Mas é para aproveitar mais. Para poder aproveitar a vida. Então ele precisa menos das férias. Mas eu acho que é porque a turma aqui, a gente enrola muito. Não, aqui, vamos lá. Enrola. Começa na infraestrutura. O trabalhador fica 2 horas por dia no ônibus. Não, mas esse cara não consegue. Paulo, mas lá em Ituverava. Aí vai trabalhar Azul Paulista, lá em Itu, lá em São Roque. O tipo de serviço prestado é diferente. Aqui tem as maiores empresas da América Latina. Não, tudo bem, mas quando a gente fala do americano ou do canadense, Canadá, cara. Canadá assim, da Alemanha, podia falar da Suíça. Exatamente. Na verdade, o trabalhor é mais produtivo lá, tem ferramentas, tem tecnologia. Mas ele é mais produtivo em qualquer cidade, na grande e na pequena. Aqui é o nosso. Quanto mais para o interior, mais braçal é o trabalhador, né? E é ele pouco produtivo. Pela questão pouco valorizado. Mas hoje com o digital você acaba diminuindo um pouco. Eu entendo que a oferta de trabalho e o deslocamento é uma coisa incrível. Sim. Você ficar 2 horas no trânsito é uma coisa absurda. Sim. Mas em São Roque, por exemplo, você não encontra mais jardineiro, empregado doméstico, faxineiro, todo mundo trabalhando na infraestrutura, está crescendo na região. Vende a sua casa em São Roque, vem para Itu, lá do nosso condomínio, que vai ser muito bom também. Vamos conversar. Vamos conversar, tô fazendo oferta aqui. Já investiu muito naquela casa lá. Não, mas tudo bem. Mas você acha que pelo fato do trabalho estar muito concentrado nos grandes centros, o deslocamento ele tem um impacto nisso?
Mas eu acho que a turma fica mais tempo, às vezes, por uma exigência do próprio perfil. Você pega agências de publicidade, de marketing de publicidade. Pô, eles têm pelo menos antigamente, uma tendência de ficar longas horas e trabalho. Nós temos um problema aqui que é uma má coordenação social. Se você termina uma faculdade nos Estados Unidos, você vai pesquisar em que região dos Estados Unidos estão oferecendo a sua uma remuneração pela sua especialização, Perfeito. Pagando menos imposto pela casa, tendo incentivo para se mudar. Então, há uma mobilidade muito grande. No Brasil, é o contrário. A gente tem regiões que não se desenvolvem por falta de mão de obra. Concentrado. Vai para Mato Grosso. Cidade que talvez tenha o maior PIB per capita, acho que é Sorriso, no Mato Grosso. Você fala, pô, mas Sorriso é tão pequenininha. Fala, cara, aqui não tem personal trainer. Aqui não tem farmácia, aqui não tem farmacêutico. As pessoas não vêm para cá. Só que cresce 20% por ano por conta do agro. Todo mundo tem um jatinho na cidade, mas não cresce. Por quê? Caso... Porque todo mundo foi para a grande cidade. Então o que falta? Falta um trabalho de coordenação, nós vamos instalar infraestrutura, vai ter comitês. Você tem lá nos Estados Unidos, nos governos dos condados, uma coordenação de precisamos de corretor de seguros, precisamos de motorista, precisamos de lojista. E aquilo é distribuído de uma forma tal que no país todo mundo sabe onde há demanda. E há uma grande mobilidade. Aqui não só não tem essa coordenação, como tem um aspecto de latinidade. A nossa formação familiar faz com que todo mundo queira estar perto da família. E aí você vai procurar emprego perto de casa. Mas já não tinha nem para o pai, agora vai ter para o filho. Aí você tem a formação das favelas, que é quando muita gente procura emprego onde não tem o suficiente. E as pessoas não têm o discernimento de voltar para outros lugares, de procurar onde está realmente faltando. Então, supõe-se que se paga bem num certo lugar, porque se olha o nominal, em São Paulo a pessoa ganha R$5.000. Sim. Caramba, com R$5.000 você não vai viver maravilhosamente em São Paulo. Você ganhando R$2.000 no interior do Piauí, você vai viver como um rei. Né? Uma pessoa quer ganhar os R$5.000 em São Paulo. Sim. Aí não consegue o emprego que queria, por falta de qualificação, aí você vai acomodando as pessoas na periferia ali em busca de trabalho pouco valorizado. Precisamos coordenar melhor, porque o interior de São Paulo, o interior de Minas Gerais, o interior da Bahia precisa de gente qualificada, não vai por falta dessa coordenação. Tem a ver com isso aqui? Tem a ver com isso. Você está fazendo muita pergunta. Em relação a esse problema que você está falando, eu queria que você comentasse sobre o papel que os brasileiros podem ter para ajudar a solucionar esse problema. Imagino que tem o papel do funcionário, do colaborador, do empreendedor e do governo. A sociedade tem que se aproximar do governo. Tem um Brasil que funciona. Vocês conhecem, você mencionou Ituverava. Quanto menor a cidade, quanto mais interiorana a cidade, melhor ela tende a funcionar. É onde o SUS funciona, é onde a escola pública funciona. Por quê? Geralmente é o tipo de município onde o médico da família da cidade acabou virando prefeito. Ele conhece todo mundo e todo mundo cobra ele. Um estado que eu admiro muito, Santa Catarina, percebe como funcionam os núcleos de jovens empreendedores, as associações comerciais, os Rotaries, Lions, todo mundo extremamente conectado, interferindo na política. É meio que troca de membro, é quase que eleição de chapa, não é que um candidato novo. Aí olha, compara com São Paulo, compara com cidades do Nordeste. Quem comanda a cidade está à parte da sociedade. É o doutor, é a autoridade, é um núcleo de pessoas com que a sociedade não se mistura. Não tem sentido isso. Aí você dá autoridade e poder para quem sequer faz parte e olha que legal, da sua comunidade. Você traz um exemplo aí de estado com uma atitude empreendedora do cidadão, das pessoas, incrível, que é Santa Catarina. Exatamente. Você vai para tudo quanto é lado em Santa Catarina. Pô, estava em Joaçaba recentemente, você deve ter até casa lá, né? Santa Catarina. Eu gosto muito. Não segundo melhor carnaval de Santa Catarina é em Joaçaba. Então. O primeiro, nem sei onde que é, deve ser Floripa, Joinville, sei lá. Mas você percebe uma turma com um espírito empreendedor gigantesco? Não, a humildade da política. O político geralmente está no evento, está jantando com as pessoas que vêm de fora. São pessoas da comunidade. Num país em que você tem que blindar os políticos da população com segurança, com carro blindado, cara, já é mau sinal. Né? Nós estamos vivendo aquela lógica medieval, né? Que existe uma corte, e existe em volta o burgo, né, que é a meia dúzia dos parceiros e amigos da corte, e o povo que sofre, depende dessa corte, para o que sobrar fica para o povo. Temos que diminuir o Estado no sentido de tirar essa aura de autoridade. Vamos colocar no poder alguém que
comande as necessidades mais próximas do povo. E nesse sentido, o desenho do estado, do distrito, dos condados nos Estados Unidos, ele funciona dessa forma. Funciona bem. Você está do lado, você conhece o cara. Exatamente. Acho que eu uso uma metáfora há muito tempo que acho que explica para mim onde que está o cerne do problema. Enquanto no Brasil existir algum município em que o prédio da prefeitura for mais sofisticado que o da pior escola, tem alguma coisa errada. Tem gente vivendo de escola de teto de palha. Mas você vai na prefeitura tem mármore no balcão. Pra que isso, cara? Põe teto de palha na prefeitura e põe as crianças para estudar nesse prédio com mármore, vai ser bem mais interessante. Então, quando você valorizar a educação em detrimento da estrutura de governo, o Brasil funciona. Nós estamos no melhor país do mundo em termos climáticos, de riquezas naturais, do povo diverso e coeso. É difícil ter um povo diverso e coeso como o Brasil. Você pega a Espanha, que é pequenininha, todo mundo briga com todo mundo. Né? O Brasil é coeso, cara. Tem eles contra elas. Cara, essa divisão que tem é construção de rede social. Verdade. Não existe país no mundo com esse tamanho que o povo se ama de uma maneira única como no Brasil. Então a gente tem o melhor país do mundo. Mal comandado em todos os níveis. Não é governo federal apenas, tá? Acho que o municipal, estadual conta muito também. E, Servasi, pensando aqui no pessoal que está escutando a gente, muito empresário, empreendedor, líderes, gestores de empresa, para essas pessoas que estão escutando, o que a gente pode fazer para agregar nisso que você está falando? Da gente ajudar o nosso país a ser um país mais próspero, um país com mais educação, com mais empreendedores que estão querendo ajudar o país. Bom, como eu falei, a proximidade da política é um ponto. Agora, a proximidade política não é só mandar e-mail para o prefeito, né? É participar de núcleos, né? Existem núcleos. Qualquer grande cidade tem os núcleos de segurança dos bairros, né? Que normalmente é o delegado, são os líderes de condomínios. Então, você discutir, participar da discussão da segurança do seu bairro. É você ser proativo. No tem gente que não faz isso por medo de se aproximar à política, correto? Com certeza, mas não é nem medo. Acho que tem a sensação de não mudar. A rua do meu pai, quando ele era vivo, era uma rua impecável, nunca tinha buracos. Mora algum vereador aqui? Não, meu pai era um chato do caramba que rachou a rua e estava ligando desde o primeiro dia. Mas esse buraco vai aumentar. Todo dia, ligando para um 156 lá da Prefeitura de São Paulo, estavam sempre consertando. Ele era ativo na aposentadoria dele. Cara, se tivesse pessoas ativas, né, que virassem pro vizinho e falassem, cara, tá faltando cortar a grama do seu jardim, isso aqui desvaloriza a nossa rua. Quer ajuda? Quer minha ferramenta? Vamos nessa. Pouco de a força da comunidade é uma coisa... Força da comunidade. Cuida bem do seu jardim. Que tem muito na Moca, né? Onde você tem muito na Moca. É um bairro que ainda se comporta como cidade do interior. As pessoas se ajudam. Quando abre um restaurante, uma baixa comunidade para prestigiar o restaurante, ninguém sai para fora. Quando tem qualquer festa religiosa, o cara, sendo ou não da igreja, ele está lá. A Moca tem esse jeitão de cidade interior e é uma comunidade muito unida, tem bandeira, tem hino, né? Tem um idioma próprio praticamente, mas é porque é uma sociedade muito unida. Que legal. E tem vereadores fortes. Desde que eu sou criança, são os mesmos vereadores que estão lá concorrendo sempre, eles estão lá fazendo trabalho pela Moca. É um modelo a ser copiado, né? Mas não preciso cobrar a prefeitura se está muito longe. Se eu cuidar bem do meu espaço, se eu cuidar bem do meu entorno e provocar as pessoas em volta, eu já faço um grande bem. Planta uma árvore no seu quintal, cara. De preferência uma árvore de fruta, vai atrair passarinho, você vai se orgulhar de fazer um suco. Você ambiente que você quer para desenvolver, né? Sem dúvida. Não dá para dizer que tem fome. Muita gente um país como o Brasil ter fome, cara, tudo bem, a fome já tá menos relevante, mas ela existe. Então vamos fazer alguma coisa para distribuir. Ajudar o próximo. Muito bom. Antes de a gente caminhar para os finalmente, que eu sei que você vai falar isso, vamos caminhar aos finalmente. Eu só falei muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês dois que eu quero escutar a resposta de cada um. A pergunta é a seguinte: o que você vê que os empreendedores e empresários do nosso país estão fazendo que, se eles não fizessem, eles cresceriam mais, eles iam prosperar mais? Que eles não estão fazendo? É uma coisa que eles estão fazendo que, se eles deixassem de fazer, uma atitude, um comportamento, ele ia se dar melhor, ele ia crescer mais. Bom, informalidade é um aspecto que tenta se manter uma informalidade. Eu acho que houve grandes avanços nos últimos anos com digitalização da receita, com toda a inserção do MEI, né, no mercado de negócios, mas eu acho que a informalidade ainda é algo muito ruim.
Quando você diz informalidade, você diz que a pessoa não está formalizando o suficiente não, o processo? Informalidade é faturar sem nota, é você se defender o tempo todo de um governo que teoricamente está inviabilizando o seu negócio. Entendi. Então a informalidade, na verdade, ela afasta o negócio do crédito, afasta o negócio de parcerias mais robustas com grandes empresas. Eu falo isso principalmente das micro e pequenas empresas. Sim. Os micro e pequenos não crescem pela informalidade, não crescem pelo fato do seu negócio parecer um bico. Eu vou fazer algo que eu gosto, mas, cara, você fez um curso para se qualificar e ser o melhor naquilo que você faz? A gente tem muita gente em transição de atividade que perdeu o emprego, vai comprar uma franquia, vai começar um negócio e está torcendo para a franquia dar certo. Cara, não se torce para a franquia dar certo, você monta um projeto para essa franquia dar certo. E se esse projeto mostra que não vai dar certo, você não começa. Então, essa informalidade ou esse amadorismo em torcer para as coisas acontecerem faz uma diferença muito grande. Vou de novo remeter um exemplo que você conhece bem, Estados Unidos. Eu gosto muito do campo, de vez em quando eu compro algum pé de fruta novo, planta lá, vamos ver a época boa, se dá certo ou não. A gente fica torcendo para a plantinha pegar. Se você for para um parque nos Estados Unidos, você vai ver que tem lá o girassol no mesmo jardim que o pinheiro. Você fala, cara, mas pinheiro é planta de frio, girassol é planta de calor, como é que convive? Aí você vê que tem uma mangueirinha que o cara injeta todos os dias o nutriente certinho, tem a composição do solo. Então tem uma técnica que ela vem sendo acumulada de geração por geração, que não se perde. E que quando alguém vai fazer um jardim novo, simplesmente você pega um manual ali, aplica e funciona. É um nível de capricho muito Aqui a gente planta, faz aqueles jardins públicos, né? Põe um monte de árvore, tá tudo morta depois de 2, 3 anos. Mas, cara, você está torcendo para pegar a árvore num país como o Brasil, cara, que tem chuva, tem solo fértil. O que está faltando? Está faltando técnica, está faltando formalidade. Nos negócios, na vida pública, tem muito amadorismo. O dia que nós deixarmos de sermos amadores, nós explodimos, decolamos. Bons pontos. A minha visão em relação ao empreendedor, eu gosto da visão do empreendedor como um atleta de alto rendimento. Então, ele tem que se preocupar com o caixa, faturamento e resultado. Caixa é o que ele faz no dia a dia. É a disciplina, é o hábito, é a construção dele de negócio ali, de dia a dia, como se olhar para o caixa da empresa. Os empreendedores, acho que muitas vezes eles vão tão atribulados que eles não olham para o caixa com o carinho que o caixa deveria ser olhado. A outra é o acúmulo, que é o faturamento, que é uma coisa mais visível que eles conseguem mensurar. Então, eu faturo, não faturo, e está organizado mais na mente. Né? No atleta, eu brinco que eu nadei 43 milhões de metros. Né? Isso é o faturamento. Então, o que eu faço de alimentação, de treino no dia a dia, o que eu acumulo, isso vai me gerar um resultado. O olhar para tudo isso, né, como atleta de alto rendimento ou como empresário, ele funciona da mesma maneira. E muitas vezes o profissional, o dono de empresa, o gestor, ele está nessa pegada de controlar o caixa, de faturar e de ter resultado, mas no operacional. E ele não sai de lá. E quando ele não sai do operacional e não circula para o tático e estratégico do negócio, ele limita o crescimento do próprio negócio dele. E aí ele começa a ter muita dificuldade, porque ele já não tem, dentro da empresa dele, normalmente, pessoas para discussão estratégica. É muito comum você pegar empresas médias ou pequenas, onde a estratégia, a tática e a operação é feita por uma pessoa. Então é uma banda de um homem só, ou de uma mulher só. Mas o livro E-Myth, do Michael Gerber. O empreendedor Mito do Empreendedor. Mito do Empreendedor. Sim. Tem uma pegada dessa. Um bom livro isso aí. Mas quando você traz o gestor e você amplia a visão dele, né? Visão sistêmica, visão ampla, dê o nome que você quiser para isso, você começa a elevar e o time começa a acompanhar de uma maneira um pouco diferente isso. E a hora que você tira o empreendedor, o gestor, do operacional, a turma dá uma sofrida. Porque você mata no peito e resolve. Só que agora você tem que desenvolver o time. Aí você começa a ter outros desafios de liderança, de gestão de equipe, de desenvolvimento de pessoas. Então acho que a turma assim, que está na operação, se subir para o tático, já vai ser uma grande mudança para o negócio. E se subir para o estratégico, então, e circular nesses três elementos, puta, aí é tiro então, certo. Nesse caso, eu quero complementar a reflexão do Gustavo, porque na verdade aí fica aquela preocupação. Mas peraí, eu vou cuidar do meu consumidor, vou cuidar do meu produto ou serviço, Perfeito. Ou vou cuidar dos números? Na verdade tem um trabalho prévio. E quanto melhor a ferramenta que você usa para cuidar dos números, menos tempo você perde com isso. Você tem que ter um bom ERP, se o porte da empresa permitir, um bom ERP. Se você não tem uma empresa pequena, uma boa relação com o seu contador. Mas números confiáveis que você não fique quebrando a cabeça cada vez que surge uma dúvida. Mas peraí, não deveria ter um valor? Não tem? O sistema sendo confiável, você vai perder menos tempo, vai dedicar todo o tempo que você tiver para o que realmente importa, que é ouvir
as pessoas envolvidas, não é apenas o cliente, né? Colaborador, cliente, fornecedor. Quanto mais em contato você está com todos aqueles que fazem seu negócio funcionar, melhor você vai perceber, vai identificar as falhas. As pessoas não conseguem ter esse contato porque passam muito tempo apagando incêndio nos problemas financeiros. Pô, não fechou? Não pagou? Não recebeu? Por quê? Banco, alô, crédito? E o cliente ali está batendo na porta reclamando do seu produto. Bastaria um oi, né, para corrigir o problema. E às vezes o cara está pagando incêndio no lugar errado, né? A gente estava conversando aqui mesmo nesse podcast com o Thiago Concer. Ele falou assim: as piores reuniões de vendas é aquela para você cobrar a venda. Você chega lá e ei, não vendeu, e aí? Por que ninguém vendeu? Eu falo, cara, não vai adiantar nada isso aí. Você está pagando um incêndio que não precisa nem de água. Você tem que trabalhar no processo. Tem que discutir agora como é que você vai vender no outro mês. Né? Você já sabe que não vendeu. Não vendemos. Vamos ver as razões para quê. Por que não vendeu. Né? E aí você vai para trás, que é o planejamento. Quando o plano que você fez não deu certo, você tem que olhar para a raiz ali atrás e você vem nessa construção, indo para trás. Né? E aí planejamento é muito no tático, né? E aí a operação ela executa aquele plano. E a estratégia desenha e fala assim, é para lá que nós vamos. Exatamente. E o empreendedor ele tem muita dificuldade nisso porque ele está sozinho. Mas com esse podcast aqui do Atitude Campeão, ele não está mais sozinho, porque ele tem gente como Gustavo Cerbasi aqui, com Luiz Gustavo e Gustavo Borges aqui. 3 Gustavos, né? Pois é. Acho que é a primeira vez na história do podcast que a gente eu tenho uma ideia, inclusive, eu precisava conversar com você sobre essa ideia. Imagina um encontro dos Gustavos. Então, tem 2 Gustavos aqui, Gustavo Caetano, Gustavo Kerten. Fala mais Gustavo alguns aí. Kerten? Gustavo Kerten. Só Gustavo? Só Gustavo. Quem mais? Cara, a gente tem que... Esse nome é forte. Ia ser legal, né, cara? Gustavo Kerten, Gustavo Cerbasi, Gustavo... No esporte tá fácil. No esporte tá tem o Gustavo do vôlei. Gustavo do vôlei. Tem muita gente. Ia ser bacana. Como convite aceito por você, né? Obrigado pela tua presença aqui. Um pequeno, simples presente para você, da Vita, que é nosso patrocinador. Obrigado. Tem alguns suplementos aqui, uma empresa 100% digital que está presente aí na vida dos brasileiros. Então, fique à vontade para consumir os produtos, para utilizar. E sempre um prazer ter você aqui no nosso, muito obrigado. No nosso podcast. Conta comigo, precisando, a conversa sempre é muito boa. Vamos fazer o encontro dos Gustavos, vai ser um prazer. Legal, hein? Já conheço boa parte deles e daí vai sair coisa boa com certeza. E fala pra gente aqui teus canais, o que você tá fazendo, o que você tá divulgando hoje aí. Como é que é a pergunta? Tem uma pergunta melhor. Que a gente quer saber os projetos que você está rodando aí, os seus canais e também falar um pouquinho da Super Rico. A gente acabou não entrando nesse assunto hoje. Bom, hoje eu tenho 2 frentes importantes de trabalho. Eu voltei com o curso de Inteligência Financeira. Hoje é o curso mais completo de formação, não digo de formação de planejadores, mas de conhecimento financeiro que forma especialistas, educadores, influenciadores, pode ser planejadores, mas ele é voltado para construir o planejamento das famílias de ponta a ponta e não deixar essa pessoa, a família, dependente de algum assessor. Quem quiser mais informações, todas as minhas redes sociais tem lá algum link na bio para acessar lá o Linktree, vai ter o curso de Inteligência Financeira. E Gustavo Cerbasi é o principal do Instagram? Gustavo Cerbasi no Instagram, no YouTube também. Além do curso de Inteligência Financeira, tem a plataforma Super Rico, que tem gente que não quer aprender a modelar a sua própria vida financeira. Não tem tempo, não é bom autodidata. Quer um profissional? É uma atividade nova que existe no Brasil. Por muito tempo se falou de planejador financeiro, mas o planejador era o cara que vendia produtos nos bancos. Nós não vendemos produtos, nós montamos a estratégia. Em vez de dizer para você quanto vai render o seu salário ou o seu investimento, o planejador vai dizer quando vai acontecer cada um dos projetos que a pessoa tem. Então, quer a independência financeira, quer a educação dos filhos. Nosso trabalho é modelar com segurança os grandes projetos, os grandes desafios das pessoas. E oferecer para os bancos uma espécie de uma prescrição de como seria a carteira de investimento ideal para que isso funcionasse. Então, na Super Rico, no site superrico.com.br, tem lá o passo a passo de como contratar um planejador. Tem um aplicativo conectado ao Super Rico, Minhas Economias, muita gente usa. Agora a gente se conectou a Minhas Economias, é o único aplicativo de controle financeiro independente do mercado. Então, se você já organiza o seu orçamento, você vai ver que tem uma aba ali para acessar um planejador, tirar as dúvidas sobre como alcançar a independência financeira, seus projetos. Vale a pena. A gente está democratizando o planejamento financeiro a um custo acessível para qualquer pessoa que queira aprender. Não tem mais desculpa para não prosperar no Brasil. Tem podcast. E fora isso, os 16 livros. Podcast você tem? Podcast está... Não, vai tem fazer, o corte, na verdade, os papos que a gente tem aqui, eu pego cortes das nossas falas, normalmente eu publico no meu canal no YouTube e convido para o podcast principal. Tem muito conteúdo. Então, tem muitos cortes interessantes no meu YouTube.
Que legal. E 16 livros publicados, 16 né? livros, todos pela editora Sextante. Muito bem. Obrigado mais uma vez aí. Um prazer estar contigo com aqui. vocês. Valeu. Um abraço, turma. Obrigado. Pô. Show. Nossa, detona, Parabéns, meu. hein? Bom demais. Nossa, dá pra conversar mais 1 hora, cara. Eu queria... 1h35, 1h40 já.